Começou e eu quero te fazer um convite. Eu já começo te convidando aqui pra você participar com a gente, ficar comigo essa noite aqui, curtir bastante, fazer dessa noite uma noite bem especial, cheio de muito assunto importante, mas também muito assunto engraçado e coisa que dá o que falar. Tem coisa que, sinceramente, eu vejo as matérias aqui e eu penso, como é que pode alguém fazer isso? Pois é, eu acho que você aí do outro lado deve pensar a mesma coisa. Mas, enfim, tudo isso pode acontecer na nossa casa, na casa do vizinho, e aí é sempre bom a gente se informar. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite com você e eu, nunca sozinho, assim, com o meu time de especialistas. Ao meu lado, ela que é mãe do Fernando, de 18 anos. Pode acreditar, Fernando, de 18 anos, Fernanda Ramos. Fala, Fê! Oi, Afonso, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Que delícia estar aqui mais uma vez com vocês. Você tá bem? Eu estou bem. O pessoal tá sentindo tua falta. As pessoas falaram pra mim, mas cadê a Fernanda que não tá vindo e Você tal? viu, Afonso? Mas tô de volta, hein? Tô de volta, gente. Tô aqui. Que bom E tô ter por você dentro aqui. de tudo, hein? Não, hoje o negócio vai pegar aqui, não vai não? pegar fogo. Meu Deus, Tem cada muita fofoca. assunto aqui. Tem desde chifre até... Nem vou falar ainda, não. Vamos lá. Ele que é motociclista, tá? Ele que gosta de uma Harley aí, que sai pelas estradas fazendo aí muito barulho. Douglas Calvo, meu amigo Douglas Calvo. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Afonso. E aí, você, cara? Meu amigo? Porra, prazer estar aqui. Eu já tava com roupa de vir pra cá muito antes de você me chamar. Boa, gostei. Muito bom. Tá preparado? Você viu que aqui o negócio, o bagulho é louco, né? Mas o que não tiver, a gente improvisa. Boa, é isso aí. Obrigado por estar aqui, tô super Obrigado feliz, pelo viu? convite. Valeu. E ela que adora comer sushi. Eu perguntei qual a sua comida preferida, ela falou, na verdade, todas, mas eu gosto de sushi, né? Suelen Colombo. Ai, que prazer estar aqui novamente com vocês, gente. É sempre muito bom estar aqui. Pois é, e eu que adoro, né? Pra mim, aqui as noites são sempre super diferentes aqui com vocês. E esse time aqui, eu acho que traz bastante conteúdo. O legal do Pod Legal, o legal do Pod Legal é que a gente consegue trazer aqui várias visões do mesmo assunto, né? Hoje aqui nós estamos num time de advogados trabalhista, a Fernanda, né? A Fê atua na área trabalhista, eu sou advogado trabalhista, civil, previdenciário, mas a minha atuação mesmo é trabalhista. Suelen, empresarial civil. E o Douglas, trabalhista Trabalhista e civil. Boa, então a gente tem aqui várias visões e a gente vai trazer aqui uns temas, umas histórias. Eu vou começar falando de Big Brother Brasil, BBB. Olha só, Lucas Penteado. Quem é que lembra do Lucas Penteado? O Lucas Penteado foi o affair do Gil do Vigor lá dentro do Big Brother. Parece que rolou um beijo e tal. E aí depois daquele beijo, parece que a coisa desandou, Fernanda. Você que é BBB maníaca. Super fã O de que Big aconteceu Brother, ali? gente. Se beijaram e aí? Não rolou mais nada? Não foi só o beijo, né, gente? Ele já estava causando no programa. Com a Carol polêmica Conká, Carol né? Conká, Aquele negócio com e diversas tal. pessoas. É. Mas eu acho que o beijo foi o estopim ali pra ele. Aí o negócio desandou. Aí desandou, ele se sentiu meio esquisito com a situação, que também o problema estava na cabeça dele, Ele pediu pra sair? Ele saiu, Ele né? pediu pra sair, né? Pediu pra sair, Ele pois pediu é. pra sair. Bom, mas aí o Lucas Penteado saiu do BBB, mas continua aprontando, ou aprontaram pra ele. Na verdade, a gente vai falar aqui de uma situação em que o Lucas alega que a ex-noiva dele colocou aí um par de chifres na sua cabeça, né? E na verdade foi com ninguém, nada menos, nada mais que o segurança. Eu só não sei de quem é o segurança na história. Eu entendi que era do prédio. Ah, o segurança do prédio. Eu Então, entendi olha que isso. bom, né? Uma coisa bem legal. Agora, na verdade, eu não sei se ela chifrou ou não, mas aqui a matéria que a gente vai falar, Lucas Penteado expõe a noiva com o suposto amante e faz uma transmissão ao vivo e diz que está sendo traído. Então, na verdade, aconteceu ou não a situação da traição, que reprovo e acho que não deveria ter acontecido, mas ela nega, pelo que eu entendi. Mas a questão aqui, o cerne do negócio é que o Lucas pegou e abriu uma live. E de repente ele abre uma live expondo essa situação. Primeiro que ele expôs pro Brasil e pro mundo o tamanho do chifre que ele levou. 4.000 pessoas, Afonso, Quatro- acompanhando a live. 4.000 pessoas acompanhando. Mas mais do que isso, né? Se a moça fez ou não fez, ele acabou expondo a imagem da pessoa, não só a imagem, né? Eu vou ler a matéria aqui antes de passar pra vocês, pra gente pra entender bem o que aconteceu. O ator, cantor e ex-BBB Lucas Penteado flagrou o momento de uma suposta traição entre a noiva, identificada apenas como Júlia, e um segurança na madrugada da sexta-feira. Ao se deparar com a situação, ele expôs os dois ao abrir uma live no Instagram, né, que anunciou: "Tô sendo traído". Olha isso. Que feio, hein? E você não tem nada a ver com isso, falando pro segurança. Errando mesmo que tinha... Bom, ele diz que tinha. A Fernanda falou 4.000 pessoas, aqui confirma. Penteado faz Júlia sair pela porta da frente do condomínio enquanto ele pedia pra que ela parasse de filmar. Então ela pedia pra parar.
Ele anunciou, e pior que ele tava tão feliz com esse noivado, ele foi no Altas Nas Horas, Altas lá com o Serginho Horas. Groisman, aí falou, eu tô super feliz, tô só com pessoas do bem agora, tô com a minha noivinha aqui, isso foi em setembro, falou que tava noivo, tal, ele teve depressão, e aí falou, tô até noivo agora da Júlia, tal, todo feliz, e aí levou um chifre. O que vocês acham, Fê? Você que viu o vídeo. Olha, aparentemente no vídeo não Bom, parece mas o uma chifre, traição. se aconteceu, já tinha acontecido também. Já tinha acontecido. Mas, Afonso, isso não dá o direito dele abrir a câmera com 4.000 pessoas numa live e começar a filmar e expor ela dessa maneira, né? Resolve entre eles. Até porque o adultério em si deixou de ser crime há muito tempo. Exato. Então, assim, adultério é trair, é errado, pode ser considerado antiético e cada um vai dizer o que acha disso. Também concordo, né? Mas dizer que é crime não é. Agora, que pode... Mas pode gerar uma indenização. Danos morais, com eu acho que certeza. pode. Porque ele ocasionou uma situação vexatória para a menina e para o segurança. Inclusive, Douglas, eu não sei se você viu uma matéria que saiu esses dias de que se você cometeu adultério na sua casa, a indenização Foi. ela Nós comentamos aqui no programa, Pois é, não foi? porque agora, então, se você chifrar fora de casa, beleza. Agora, chifrou na tua casa, aí a encrenca é A grande. pena é agravada. Né? Tá precisando de um código de ética e conduta do traído, né? Não é? Código do chifrudo. Mas se a gente for pensar, olha só, vamos esquecer essa questão de que ele não poderia ter exposto a moça. Agora, chifrar pode, né? Cometer o adultério pode, hoje em dia não é crime, então tá tudo bem. Agora, expor quem chifrou, falar, olha, ela me chifrou, aí não pode, porque coitada da honra, coitada da pessoa. Então, é estranho, né? Dois pesos. Eu, como mulher, eu acho legal fazer isso, assim, minha opinião pessoal. Tipo assim, você me traiu, eu vou te expor mesmo. Assim, minha opinião pessoal. Mas eu não faria isso porque eu conheço a legislação. Mas é o ímpeto nosso. Agora, eu não consigo entender por que as pessoas estão casadas. Né? Se elas querem trair, porque hoje não tem essa obrigação igual tinha antigamente, que todo mundo era obrigado a casar, a mulher tinha que casar, senão virava tia, enfim, hoje não tem essa obrigação. Então por que você casa? Ou por que você não separa ou combina? A gente pode ter um relacionamento livre? Se a pessoa disser hoje em dia o relacionamento aberto tá cada vez mais ganhando espaço, né? Que também dá problema esse Você concordaria ter um relacionamento de aberto, jeito Suelen? nenhum, Não? de jeito nenhum. Imagina. Às vezes podia ser bom. Nem pensar nisso. Douglas, fala aí, o que você acha aqui do Lucas? Você achou que ele fez errado? Você acha que pode ter um problema aí? A moça pode processar? Porque a sogra, a mãe da moça, falou nas redes sociais, isso que ele fez é crime. De fato eu vejo difamação aí, né? Nós estamos diante de uma atualização antigamente havia lavar a honra com sangue, hoje é lavar a honra com shame, com vergonha, né? Sim. Você expõe a pessoa e lava a tua honra, talvez seja isso que ele quer. Porque, na verdade, acho que foi isso, né? há uma lesão à honra dela, mas há uma lesão emocional dele fortíssima. Então a pessoa na hora não tem... O ímpeto dela é de machucar, é de devolver aquilo que aconteceu. Eu acho que é bem isso. Então, eu acho que tem que ser sopesado isso. Pode até ser instaurado, o crime de difamação, mas não sei se isso vai pra frente, não. Agora, eu também pesquisei e descobri que parece que há indícios de que ele estava drogado, tinha consumido droga, eu não sei. Parece que foi isso. Eles tiveram falaram, né? Parece que eles tiveram um problema no apartamento e ela desceu. E ele foi atrás dela, bom... Foi o que ela disse, né? Ele foi atrás dela e ela falou que não estava traindo, que eles já estavam se entendendo. Mas depois, a mãe dela postou vídeo, ela no hospital, ela sendo atacada nas redes sociais. E muito falaram sobre empatia com o Lucas quando ele estava no Big Brother. E a mãe dela questiona isso. Nossa, muito se falou sobre empatia, Lucas. Cadê a sua empatia com a minha filha? Bom, mas empatia depois do chifre não, nele, exato, olha. Aí. Muito se questionou complicado. isso, porque assim, Afonso, a internet só tem juiz, né? Tá todo mundo julgando todo mundo isso é um ali, absurdo, né? Pesado. Eu acho que é um problema dos dois, se traiu, se não traiu. Bom, eu até nos programas que passaram aí defendi o Nego do Borel, falei, coitado, é a internet, não sei o que lá, e Nego do Borel some, Vai pro motel. se suicidou, falei, meu Deus, falei que ia se matar, não sei o que lá, acharam o Nego do Borel no motel com duas, eu falei, sabe, mas até Ele desanimou pede, né? a Ele defesa aqui, pô. Renuncia a procuração por esse daí. Esse Pô, é nego. difícil. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, eu acho assim, teve um problema, é um problema do casal. Tinham 4.000 pessoas numa live. Tanto que o Gil do Vigor entra na live e pergunta, o que tá acontecendo? O Gil entrou O Gil, na live. Todo mundo é curioso. O que E que o Gil que tá lá acontecendo? nos Estados Unidos, né? Tá Exato, fazendo lá... Exato. Porque ninguém PhD entendeu dele. nada do que aconteceu. Ele entra e começa a filmar.
Imagine. Mas a gente tá levando em consideração aqui os dois, né? Ele porque é famoso, ela porque era noiva dele. Mas se a gente for pensar friamente, e esse segurança? Ele também podia ter uma família. Isso Exato. Tudo. Como que ele ficou Não, nessa aliás, ele situação? tem uma família, né? Ele não poderia ter. Ele tem uma família, né? Se a gente for pensar. Agora, se ele for casado, tiver filhos, isso olha que o prejuízo que aconteceu pra vida Como desse que ele vai cara. explicar Ai, de mas- repente, dizer, olha, Vixe. não rolou nada, Então. ele tava assim, assado, não aconteceu nada, a gente tentou explicar, não conseguiu. Tá envolvendo outras pessoas, Exato. além dela, né? E o que Posso falar? nós temos, eu Vai acho que se pesar, ferrar bonito. Eu acho que nós temos que pesar o seguinte: a liberdade de expressão não pode se sobrepor ao direito à honra, à imagem do outro. Sim. Porque foi o que ele Sim, fez. Por mais que ele exatamente. esteja com a honra atingida, com a honra machucada, né? ferida, ele não pode sobrepor isso. Ah, é meu direito de expressão. Mas peraí, né, gente? Respeito. Eu entendo a dor dele, tem até uma certa justificativa, mas tudo tem limite, né? Você tá envolvendo Agora a ali questão é outras assim, pessoas. a gente só tem que ter certeza. A gente até entende a dor dele, se é que Se aconteceu. é que aconteceu. Porque ela exatamente. tá negando, dizem que não aconteceu, eu não sei se há filmagens, e eu acredito que deve haver filmagens aqui, a gente não vai ter acesso a isso. Mas provavelmente, nos autos do processo que vai acontecer, do segurança e da noiva, se ele não voltar, porque você disse que voltou. Então, eu vi alguns blogs de fofoca dizendo que eles voltaram. Mas que eu eles se posso falar, a entenderam. pessoa volta depois de uma situação dessa, o cara droga, não sei o que Exato. lá, faz um negócio desse, aí volta. Aí acontece de novo, O Lucas é Pediu, problemático né? já, né, gente? Por favor, né? No Big Brother ele já se mostrou bastante Exato, problemático. ele né? era problemático. Ele não é fácil. é uma pessoa difícil de lidar, mas assim, ninguém aceita levar um chifre. Bom, enfim. resolve na terapia, Afonso. Agora, você, Douglas, por exemplo, vamos mensurar essa pena. Vamos dizer que o segurança entre aí com o processo, né? E o segurança. A chifrou ou não chifrou? Acho que pouco importa. É. Pouco importa se chifrou ou não chifrou. Falou que o chifrou. Não cabe exceção da verdade. É, de eu informação. estraguei, vamos dizer, estragou minha família, me colocou em uma situação ruim. Esse fato de ter uma live com 4.000 pessoas, né? Eu acho que aumenta aí o valor da Sem indenização, dúvida. né? Sem dúvida, né? Agrava o ato em si milhares de vezes, né? É. Você não, porque a difamação era da época que eu contei para Fernanda, eu contei, né, pro Afonso. Não, agora eu contei para 4.000 4.000 pessoas que replicaram, gravaram tele. Exato. É infinito. Caiu na internet. Acabou. perdeu o controle. Não, e aí aquela pessoa que sofreu a difamação, na verdade, ela acaba sendo julgada, porque é o que acontece. O tribunal da internet hoje faz isso. Ele te julga, ele fala de você, e ele te ataca e ele te mata. E a Porque gente tem não gente ali do consegue- outro lado Exato. e você é cancelado, então. E a gente não consegue mensurar a extensão do dano. Exatamente. Porque é incalculável, Se gente. bem que, Fernando, eu vou ser sincero pra vocês, eu nem sei se a gente tá falando de direito, porque ultimamente eu tenho visto as indenizações aqui, e a gente fala muito das indenizações dos programas de televisão. Sim. A gente vai falar de um programa aqui agora há pouco, daqui a pouco da Globo. TV Glóbulos, onde a indenização é de 10 mil reais. Então também, assim, a livezinha do cara de 4.000 pessoas não é nada perto do que se vê pela Globo, né? Agora, Sim. então eu não sei, as indenizações estão muito pequenas, Douglas. Os juízes estão lá embaixo colocando. Eu acho que está faltando uma espécie de padronização disso pelo STJ, já com atos, como se fosse um cardápio mesmo. Porque, Eu acho, porque tá uma certo. coisa muito subjetiva. Cada um põe né? o que quer, do jeito Cada um que põe quer. o que quer. Você vê uma situação como essa de uma empresa maior, com uma indenização menor, e às vezes uma situação específica, como a do Lucas, que talvez não tenha condição que tenha uma empresa grande, vai pagar uma indenização às vezes muito maior. A Juliana Paz, por exemplo, aquela atriz da Globo, né? A Juliana saiu pelada numa revista. Não, saiu numa revista, ela foi passear sem calcinha. E aí, pá, alguém tirou a foto e aí postaram. Ela entrou com processo, 10 mil. Ou não dá nada, porque ela saiu sem calcinha porque quis, minha opinião, né? Você saiu sem calcinha, você é atriz. As pessoas vão tirar Assumiu foto o risco, sua, né? você assumiu o risco, é a minha opinião. Mas no caso, ela acabou ganhando uma indenização 10 mil. É melhor não dar nada. Só que também ela pediu 35, então ela também achou que ela só valia 35 a foto, né? Eu Ela não deve sei. ter entrado no Jack. Pô, eu acho que sim, eu não me lembro agora. O risco da sucumbência É. e pegou 10 mil. Aí foi o 35. Enfim, Lucas Pentear, toma jeito, menino, aqui, viu? E agora... Mas peraí, o Lucas beijou o Gil e agora tava com uma noiva. É. Então, na verdade, ele é bissexual, bissexual. entendi. Ah, tá, Ele eu é não tinha bissexual. percebido. Agora que eu Ele me toquei tinha aqui. falado isso no programa, né? Que ele era bissexual. Ele deixou claro Ele isso. deixou. Legal. Bom, vamos pro próximo desenrola aqui. Então, do Lucas a gente analisou aqui, tá ferrado, viu? Doutor Afonso, eu me aposentei pelo INSS em 1994. Faz tempo, minha filha. Tenho direito à revisão da minha aposentadoria. Pessoal, e aí? O que vocês acham? Na verdade, aqui, vou falar e depois vocês complementam aqui.
Já passou 10 anos, então assim, não dá pra fazer a revisão da tua aposentadoria ultrapassar dos 10 anos aqui. É isso ou você teve uma saída aí, Fê? Na verdade, é o seguinte, saiu uma medida provisória reconhecendo o direito de quem se aposentou do período de março de 94 até fevereiro de 98 pode ter o direito a essa revisão, tá, gente? Tá, mas aí que tá, a partir de março. A partir de março de 94. Porque o que eles entendem? Que o referente ao mês Mas de aí a gente tá fevereiro- falando da revisão da vida toda. Não, é esse período específico, de 94 até fevereiro de 98. Essas pessoas especificamente. Tá. Porque assim, ela fala assim, eu me aposentei pelo INSS em 1994. Então assim, a gente precisa entender, porque quem se aposentou a partir de março de 94 até fevereiro de 98 tem o direito a uma atualização aí, tá? Que ele é calculado entre os 46 maiores meses. E parece que o mês de fevereiro, no momento da aposentadoria, não foi incluso no cálculo. Eu não sou especialista nisso, mas o que eu estudei parece que tem direito sim, tá, Afonso? Tá, eu tô dando uma pesquisadinha aqui. Su, tem alguma colocação aí pra fazer? Com relação a essa questão da aposentadoria aqui? Não. Eu tô pesquisando aqui, até pra gente falar aqui pras pessoas. 1994. Essa época teve o fator previdenciário do É, Fernando parece que Henrique, teve né? uma mudança lá e ficou faltando, na época da aposentadoria, a atualização do memorial de cálculo referente a fevereiro de 94. Por isso, as pessoas que desse período têm direito a fazer essa revisão. Ah, olha aqui. Então, na verdade, o que a Fê tá falando é verdade, ó. De 94 a 97, eles utilizaram um índice Isso. incorreto na hora de fazer a atualização. Então, Exatamente. essas pessoas têm. Beleza. Agora, será que não prescreveu? Porque a minha dúvida é a seguinte. Hoje, na data de hoje, eu acho que já tá prescrito os 10 anos. Então, eu não consigo fazer porque já ultrapassou. Quando saiu essa matéria aqui, ela era lá atrás, entendeu, Fê? Entendi. Ó, aqui, ó. Quem tem direito a pedir o reajuste da aposentadoria? As pessoas que se aposentarem em 1º de março até Isso. 1997. Para esse mês o salário foi corrigido. Estima-se que 160 mil aposentados teriam direito a isso, olha só. E aqui não tá falando. Não fala. É, não fala aqui o valor da aposentadoria. Eu vou... Peraí, para quem houve benefício concedido após 94, o INSS Isso. utilizou o índice de contribuição errado, tal. Agora, a questão que eu quero saber é se a pessoa pode isso hoje, porque eu acho que já passou o prazo. É, mas eu não vi nada falando sobre o prazo, viu, Afonso? Não, você não viu nada eu não falando vi, de prazo? Eu não vi. Pelo que eu entendi aqui, é para quem já ingressou com essa ação lá atrás, viu? Porque aqui até fala, para quem vale a revisão. Ele fala assim, atenção, infelizmente nem todos vão poder cobrar essa revisão, porque a revisão da aposentadoria está sendo garantida em base em ações civis públicas. Tá. Eu acho que tem um celular aqui, é o nosso? É o meu ou o de vocês? Acho que é o seu. Não era? Não sei. Novembro de 2008, o cálculo aqui, vamos ver aqui. Mais de 300 mil aposentados podem requerer ainda a revisão, mas aí... Você viu que não fala? mas aí não fala aqui o período, né? De Não até fala. quanto tempo. Revisão aposentadoria do INSS. Deixa eu só colocar aqui, prescrição. Explica, Fê, o que é prescrição, para as pessoas entenderem aqui enquanto eu a pesquiso. perca do direito de ação. Ele perdeu o direito de entrar com a ação. Prescreveu. Prescrição. Na Justiça do Trabalho, quanto tempo? Saiu da Justiça do 2 Emprego? anos, 2 anos. São 2 anos, olha aqui. Retroagindo 5 anos. Peraí que eu já tô chegando aqui na resposta, pessoal. Tô olhando aqui, se fala que são os 10 anos aqui. Quanto tempo demora? Revisão da vida toda. Julgou a favor, tal. O Instituto Exposto será de enfrentar a questão da incidência ou não do prazo decadencial de 10 anos. Então existe aqui uma questão aqui que briga com relação aos 10 anos, tá? Então assim, você que se aposentou de 94, você teria direito, só que ultrapassou aí os 10 anos. Então pode ter uma discussão aí se você tem ou não. Ó, a dica do previdenciário. O prazo decadencial tem seu início a partir do momento que o segurado recebe a primeira parcela do benefício. Tá. Então aqui, o prazo decadencial de 10 anos se aplicaria nesses casos, de sorte que os colegas previdenciários devem ter cautela no momento da análise que antecede o ajustamento da ação revisional. Então, existe essa questão aqui. Então, na verdade, eu acho que você que mandou essa pergunta pra gente, procura um advogado previdenciarista para ele te orientar e se é possível entrar, mesmo tendo ultrapassado esses 10 anos que você tem para pedir. Porque direito você teria, né? Sim. Mas ultrapassou os 10 anos e aí você perde o direito de entrar, tá bom? Fica a dica aí pra você. Vamos lá. A gente vai falar... O negócio tá quente aqui, é só chifre, hein, gente? Sertanejo trai a esposa com mulher de traficante e o casamento acaba. O Diego da dupla Henrique e Diego terminou o casamento
casamento de 4 anos pra viver um novo amor. Parece que eram vizinhos, Douglas. Pensa que você mora na tua casinha ali, na casa do lado tem lá um traficante e tal, e aí a tua mulher vai lá com o traficante. Olha que situação. Complicado. Ele foi corajoso também, né, Foi. Afonso? Mas ele sabia? Será que era a mulher do traficante? Eu acho Eu que acho ele que quis quando dar ele um troco, né? Porque o traficante estraga tantas famílias, ele estragou do traficante também, né? Eu acho que quando ele descobriu, ele pulou fora. Porque não ficou claro isso, mas eu entendi que parece que... Parece que eles terminaram, ele tentou voltar com a esposa e a esposa não Isso. permitiu, né? E Ainda bem, né? o cantor Diego, né? O cantor Diego Barros da Silva, que é da dupla do Henrique e Diego, né? É aquela música, não sei se vocês sabem, Suíte 14, banheira de espuma, a gente se amando, né? Então, olha aí o que aconteceu. O Suíte 14 terminou o casamento de 4 anos com a Anaí, pra ficar com a sua vizinha, que é nada mais, nada menos que a mulher de um traficante de Campo Grande. Na verdade, eles não identificaram aqui quem é o traficante nem quem é a mulher dele. O Diego pediu pra não revelar e eu acho que tá certo aqui. O Diego se apaixonou pela moça enquanto ainda estava casado com a Anaí e vivia num condomínio de luxo em Campo Grande. Na época, sua mulher estava fazendo um tratamento muito intenso, problema de saúde. Poxa vida. Nem preciso dizer que a história virou um escândalo, não apenas no condomínio, mas toda a cidade e agora em todo o Brasil aí, né? Porque eles eram vizinhos, viviam lado a lado. Agora, num caso como esse, o traficante ele pode resolver de outras formas, né? Vamos dizer assim. Mas cabe uma indenização numa situação como essa? Vocês visualizam? Porque a gente tá vendo aí. O caso do Lucas, coube uma indenização, a gente não sabia se houve a traição. Tá. Simplesmente ele foi lá e saiu espalhando que a moça colocou o chifre nele e tal. Você tá dizendo indenização? Ele ganha Chifrou. indenização? Nesse caso aqui, vamos dizer assim, o traficante, né? O traficante perdeu a mulher aí. Será que ele entraria com uma ação, gente? Não sei, tô perguntando, você acha que pode acontecer isso? Acho que depende. Se a gente for pensar, se houve uma exposição, a imagem dele, acho que vai ter que pensar aí o que aconteceu, porque você vê que em nenhum momento é divulgado o nome dele, do traficante. Eu acho que ele não vai ter coragem também de se envolver com isso por conta dessa traição, o traficante, entendeu? É melhor ele ficar ali, quietinho na dele, já que ninguém expôs a foto Agora, dele. a mulher do cantor podia ter ido pro traficante, né? Ai, que coragem. Eu vou né? contar pra vocês. Eu tenho um amigo que ele morava no mesmo prédio. Ele, a esposa e um casal de amigos no outro andar. E eles trocaram os casais. Ele casou com a mulher do de cima e a mulher do de cima casou com ele. E aí continuaram morando lá, né? Juntos. Aí a mulher do de baixo, que casou com o de cima, morreu. E aí ele assumiu todos os filhos do de cima com o de baixo. E aí é uma família gigantesca. 2 programas num só, E né? super feliz, e assim, uma família legal. E ele conta isso brincando com a gente, assim, e é uma situação verídica, né? E acontece. São 2 programas num só, né? Sim. Troca de famílias é a grande família. É verdade. Mas sabe que eu li? Que o cantor está com medo de ser assassinado. Pensasse antes também, né? É o Corajoso, risco. ele, É o né? risco. Mas a mulher ficou com ele, Fê? A mulher dele? Não. A mulher do traficante ficou com o cantor? Diz que sim e que ele tá até com medo de ser assassinado pelo traficante. Nossa. Foi o que eu vi. E ele pediu pra voltar com a mulher e a mulher não aceitou, não. Ainda bem, né? Vamos pensar aqui, gente. E se ele pede guarda compartilhada? Já De pensou? Da filha, exemplo. O pai Mas quem, meu Deus? Você tá falando da filha de quem? da filha do casal. De Do qual? Do traficante, sertanejo. Ah. Aí vai morar com a ex-mulher do traficante. Aí pensa, essa ex-mulher do traficante também tem um filho do traficante. Aí o traficante também frequenta a casa. Já pensou a confusão que vai ser Não, isso? mas aí é a família deles. Eles têm. Mas você já Pra eles é pensou? normal essa história, né? Mas eu, se fosse a mãe, a esposa lá do cantor, eu ia justificar isso. Pra não permitir. Pra não permitir a guarda compartilhada. Eu acho que faz Devido sentido. ao ambiente. Faz sentido. Olha, legal essa tua... Olha que legal. Você viu um negócio aí que muitas vezes a gente acaba não pensando, né? Porque você quer que o teu filho conviva Exatamente. com- Que tipo de ambiente que nesse você quer pro seu ambiente? filho? Concorda? Porque se ele é traficante, eu não sei rola, se hein? a amante tem filho ou não tem filho. Mas pensando na hipótese que ela teria também filho, vai conviver lá com a família, a confusão da polícia, sei Faz lá, sentido. gente. Então, olha, por exemplo, você que tá aí na tua Toma casa, ó, cuidado. é uma coisa de você pensar muitas vezes quando tem um problema desse, né? Na questão da guarda. O que acontece na outra casa? Então, às vezes, os casais se separam e pensam assim, né? Eu não tenho nada a ver mais, eu faço o que eu quero. Não é bem assim, não. Você tem Tem criança, filho. tem filho, então precisa ficar de olho aí, porque senão você pode sofrer uma ação nesse sentido, até ter problemas com a guarda. Bom, vamos então pro próximo aqui, porque eu acho que a gente já falou bastante de chifre. Pessoal, quem tá com a gente aqui, deixa eu só te
te pedir uma coisa. Você, para conversar comigo no chat aqui, para deixar suas perguntas, é preciso que você se inscreva no canal. Então aproveita e já se inscreve agora aqui no nosso canal, dá um alô, já vai falando de onde você tá falando, tô falando de tal cidade e tal, e vai colocando aí os seus comentários. É muito legal saber o que você tá achando, né? O que você acha desse tema aqui do Lucas Penteado, o que você acha aqui da questão do sertanejo que pegou a mulher do traficante. É importante você colocar aí o que você entende. Agora a gente tem uma pergunta muito legal que chegou aqui, e é de um crime que está muito presente e está acontecendo demais hoje em dia, que é o crime de stalking. Doutor Afonso, fizeram um boletim de ocorrência contra mim alegando stalking. Olha só, essa pessoa sofreu, então estão dizendo que ela está stalkeando alguém. Acontece que entrei em contato com uma garota uma vez para avisar que estávamos sendo traídas pelo mesmo homem. Gente, o mundo virou, né, o quê? Do avesso. Em momento algum eu ameacei essa pessoa. Agora estou recebendo trotes e sendo ofendida nas redes sociais. Como posso me defender? Olha, é complicado te falar assim exatamente, porque a gente não conhece o que está acontecendo, quais são as ameaças que estão fazendo. O crime de stalking é quando alguém te ameaça, quando alguém perturba você, que tira o teu sossego. Né? O teu sossego foi retirado, aí essa pessoa tá... Será que é ela que tá fazendo? Porque aqui fala assim, que eu tô recebendo trotes e sendo ofendida nas redes sociais. Por quem? Será que é a pessoa que você conversou lá atrás? Às vezes nem é, a gente cria na nossa cabeça uma situação que muitas vezes não é. O que vocês enxergam aqui? Eu enxergo que aqui a gente tem que separar. São duas coisas distintas. Primeiro, quem fez o boletim de ocorrência contra ela, né? Ela não vai dar em nada se ela não fez nada. Não é? Porque não tem nada, ela não fez nada, não vai dar em nada. Ela não precisa se preocupar com isso. Mas é bom ter um advogado pra te orientar, né? Não vai, se é que ela não fez nada. Sem ninguém. Porque tem gente que fala que não fez nada e quando você vai descobrir, fez um monte de coisa. Exatamente. Né? Chega pra você, não, eu não fiz nada. Não falei nada. Você pega o áudio, tá lá, né? Aí mas acho que primeiro as pessoas precisam... Porque todo mundo fala de stalking, mas o que é o stalking? Eu vou ler pra vocês exatamente como diz. Boa, é uma perseguição somada com ameaça de integridade física. Vamos lá. Ameaça de integridade física, perturbação da privacidade, liberdade, restringindo capacidade de locomoção. Então, gente, primeiro vamos entender se realmente é um stalking, Por exemplo, né? eu já sofri stalking. Eu já tive um momento da minha vida que eu sofri exatamente tudo isso. Eu fiquei na minha casa 6 meses, assim, sabe? Eu não saía de casa com medo da situação, de uma pessoa atrás, ameaçando dinheiro. Mas você ficou com medo de sair de casa? Eu não saía de casa. Eu troquei meu escritório de endereço. Nossa, eu mudei tudo a minha vida. Na verdade, eu sou outra pessoa após esse acontecimento. É fato, mesmo? É uma coisa muito chata que acontece. Então, você vê, às vezes a gente acha que não acontece na nossa casa. Aconteceu na minha. Isso aconteceu. E aí foi resolvido com polícia e tal. E aí, graças a Deus, resolveu. Mas acontece, né? Pode acontecer. Sim, sim. Agora, por exemplo, onde pode acontecer muitos casos como esse? Na questão de namoro. É verdade. Eu vejo muito caso de stalking, que aqui, né? Aqui a gente tá falando de namoro, né? Sim. Aqui ela fala que as duas estavam sendo traídas pelo mesmo homem e tal. Mas aqui deve rolar um ciúminho, alguma coisa, e aí vem as ameaças. Agora, por exemplo, Douglas, hoje você é um cara solteiro, tal, era solteiro. Teve mulher que começou a te stalkear atrás de você? Teve alguma situação assim? Olha, eu não... Porque pode acontecer. Pode acontecer, claro. mas como eu geralmente, falando de mim particularmente, resolvo de uma forma muito tranquila as coisas, não chegou a acontecer. Eu acho que você percebe quando você vai ter esse problema, não no término, mas durante a relação. Porque a pessoa vai se mostrando, né? O stalker, ele vai se apresentando aos poucos. Ele é aquele que olha o seu celular, com quem você estava. Quando você terminar, essa pessoa não vai aceitar o fim. Eu tive um relacionamento, olha, igual acontece com você, tudo acontece com ela. Acontece comigo também. A pessoa colocou no meu celular o aplicativo de onde você anda, né? Onde você tava. Sério. E eu descobri, eu falei, o que é isso aqui, né? Fui achar que é o aplicativo. Você acredita? Gente, é um absurdo isso, né? Olha, isso não dá, viu? Ou confia ou não confia. Ai, mais dor de cabeça, né? Ficar pensando o que a pessoa tá fazendo. Não dá. Sueli, e aí, o que você acha dessa situação aqui? No relacionamento a namoro. Eu acho que isso acontece mais em relacionamento. Eu vejo isso mais em relacionamento. Por exemplo, comigo não foi nessa questão que eu não podia sair de casa, foi numa situação de trabalho, enfim. Mas eu acho que
na relação amorosa, eu acho que é onde mais acontece situações como essa. As pessoas não aceitam Assim, término. E porque as pessoas não estão bem resolvidas, né? Essa é a verdade. Principalmente no nosso país também, a maioria das pessoas não sabem lidar com as emoções. Então, o término, perda, né? O término é sempre difícil, porque a pessoa não vê que é só um relacionamento. Ela se sente abandonada, ela tem os problemas dela que ela não conseguiu entender e se adaptar àquilo, então ela joga pro outro. Certo. Você me deixou, você não ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Então, isso assim Essa frase que você disse é o que acontece muito. Muito. Não, fulano não vai ficar comigo, então não vai ficar com ninguém. E aí vem os assassinatos. Inclusive, a gente comentou um aqui, Sim, né? e Já aconteceu na falamos minha aqui. família, Exato. inclusive. Eu já falei também. Então isso é muito comum, por isso que a gente não sabe. Mesmo, até o doutor falou disso, de que você consegue perceber no relacionamento, mas eu conheço casos de pessoas que nunca demonstraram isso. Sabe, durante todo o relacionamento Mas parecia quando uma pessoa separa, boa. aí que o bicho pega. Separou, aí a casa cai. Aí a pessoa mostra quem ela era. Você fala, eu tava do lado dessa pessoa a vida E não inteira. imaginava, E né? não vi isso, não imaginei, nunca esperaria Pode acontecer. ouvir isso dessa pessoa É e verdade. acontece. As pessoas se surpreendem. Bom, então aqui no caso, o doutor Afonso fizeram um boletim de ocorrência contra mim alegando stalking. Procura um advogado, vai com o advogado da delegacia. Acontece que entrei em contato com a garota uma vez pra avisar que estavam sendo traídos pelo mesmo homem. Beleza, não vejo problema. Em momento algum ameacei. Agora tô recebendo trotes e sendo ofendida nas redes sociais. Veja quem é que tá fazendo Como isso posso e aí, me defender? faça o boletim de ocorrência você, né, Exato. diante da situação aqui. E só pra colocar aqui, a pena é de 6 meses a 2 anos, tá, gente? E o Boa. aumento de 50% se for criança, a vítima, e mulher. Ou se for 2 ou mais pessoas e estiver usando arma, ameaçando de alguma outro tipo de forma, tá? Super bem colocado. Artigo 147A do Código Penal. Show, obrigado, Fê. Bom, a TV Globo aqui, né? Globo indenizará participante de jantar romântico no Mais Você. Galera, eu me lembro de quando isso aconteceu. Você lembra disso? Vocês assistiram esse Eu vídeo, assisti, gente? eu assisti. Você assistiu, Suelen? Douglas também? Deu uma dó dele, né? Deu uma dó do moço. Eu rezava pra esse moço terminar o namoro. Nossa, Porque eu falei, rezava. gente, ele precisa terminar o namoro. Essa mulher é muito chata, né? Muito chata. É, muito chata. Tal. Mas assim, eu não sei se foi a edição que fez ela ficar chata. Porque aqui nesse processo, a questão é essa. Foi a edição o problema. Mas assim... eu costumo dizer muitas vezes que a gente... Não é tudo que a gente gosta na vida. Ela não gostava de ser exposta de uma situação como essa. Mas às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não gosta. E a gente tem que ter educação pra lidar com a situação. E ela entrou ali e na entrada ela já deixou o moço mal. constrangido. E o moço ficou... Aquele moço, coitado. Muita dó, Ele gente. tava com uma dó. Deixa eu explicar o que aconteceu pra... Eu vou ler, deixa eu ler que é mais fácil. Peraí, olha, eu peguei até a sentença aqui. Você pegou sentença? Peguei, fui atrás de tudo aqui. Olha, ao ser surpreendida... Na verdade, o que a Globo fez? Num Dia dos Namorados, a Ana Maria Braga fez lá no programa dela uma matéria em que eles pegaram um homem na rua e falou: quer fazer uma surpresa pra sua namorada? Ele falou... E falou sim. Então, assim, na verdade, eu acho que ele fez na melhor das intenções, gente. O cara fez, assim, querendo fazer uma coisa bonita. Falou, pô, a TV Globo vai fazer uma coisa pra minha namorada. Ela não gosta muito de aparecer, mas, pô, acho que vai ser legal, né? Quantas pessoas não queriam isso, Douglas? Por mais que você não goste de aparecer, né? É uma oportunidade. Uma oportunidade. Você Afonso, vai e quem não homenagear, né? erra tentando acertar? Exato. Quem não erra tentando acertar? Por exemplo, eu sou parecido, mas tem gente que não é. E Exato. ok. Bom, mas beleza. Aí fizeram tal, fizeram um jantar romântico, levaram num lugar, e aquilo sendo filmado. E a moça já chegou... Você não sei o que lá, eu precisava trabalhar, deixei meu trabalho, tô cheia de... Vou ter que trabalhar final de semana. Vou ter que trabalhar de final de semana por sua causa. Foi. E ela falando aquilo. E o cara ali, meu amor, me perdoa, eu achei que você ia gostar. Mas você sabe que eu não gosto, né? E a Ana Maria e o Louro José se matando de rir. Não, e assim, uma situação super constrangedora, né? Então aqui, ao ser surpreendida, a mulher se mostrou desconfortável diante das câmeras e apresentou não ter gostado do... Não apresentou, não. Ela disse que não gostou. O que gerou uma série de críticas nas redes sociais. Aí veio o julgamento, né, externo. Mas, posso falar, eu assisti e fiquei com raiva da moça mesmo, viu? Na hora eu falei, fiquei. judiação desse moço, né? A juíza de direito, Mônica de Freitas Lima Kinder, da Quinta Vara, condenou a TV Globo a indenizar em 10 mil. Daí o que eu falei, 10 mil.
10 mil a mulher que participou do jantar romântico no programa Mais Você, apresentado aí pela Ana Maria Braga. Na reportagem que tinha o foco do Dia dos Namorados, a autora da ação receberia um jantar romântico do companheiro. O problema é que ao ser surpreendida, a mulher se mostrou desconfortável e não gostou. Isso ocasionou uma série de críticas à moça pelos telespectadores, sobretudo nas redes sociais. Depois disso, ela decidiu processar a emissora pelos danos morais. Vamos ver o que mais que tem aqui. A Globo, em sua defesa, diz que se limitou a reproduzir as cenas gravadas no jantar, bem como o diálogo do casal durante a programação, de modo que não há na matéria qualquer conteúdo pejorativo ou ilícito. Afirmou também que os comentários ofensivos foram produzidos por terceiros e que a Globo não tem culpa. Até aí eu até acho que a defesa ela tá ok. Eu achei. Ela tá ok. Mas aí vem no final aqui a sentença, ela deixa uma coisa bem legal. Na análise do caso, a juíza ponderou que, mesmo com a autorização, então aí que vai, né, Douglas? Ela assinou uma autorização de imagem, né? Ela autorizou que a imagem dela fosse veiculada. O uso da imagem alheia deve obedecer aos fins específicos que autorizaram a captação, assim como a boa-fé e as expectativas legitimamente criadas. No caso dos autos, é evidente o direito da autora de ter a reportagem retirada do ar. Eis que a forma como a sua imagem foi editada e retratada, inclusive através de efeitos sonoros e visuais, por quê? Cada coisa que ela falava vinha um emoji. Foi muito bizarro. Foi bizarro. Fazia umas coisas assim. Assim como a narrativa empregada, revelam distorção entre aquilo que justificou a captação e aquilo que foi veiculado. Aqui eu também não acho que foi bem isso, não. A moça era chata mesmo. Ela era chata, gente. Desculpa. O que você acha, Douglas? Assim, tem vários aspectos aí que eu vejo. Ela autorizou a imagem, o uso da imagem, tudo bem. Aí a fundamentação da juíza é a edição, né? Foi. Só que ainda que a Globo tenha editado, ela só mostrou aquilo que ela é. Você não pode culpar a janela pela paisagem que ela mostra. Né? Ou seja, a Globo não criou, não botou frases, não botou ela cutucando a namorada, eu vou ter que trabalhar sábado, não sei. Ela é insuportável e foi o que a Globo mostrou. Exatamente. Eu também acho isso, ela é insuportável. Coitado daquele moço, gente. Tomara que ele tenha assim, outro. Mas assim, vamos lá. Ela é insuportável, é o que a gente viu. É o que foi mostrado pra gente. Mas ainda que tivesse será que ela não teve outros momentos que ela falou, meu amorzinho? Ela não fez questão difícil, né? de ser simpática. Não foi difícil. Mesmo. Não foi mesmo. Ainda que ela tenha... que tenham pegado só os momentos ruins, não dá pra encaixar momentos bons naquele contexto. Não tinha momento. O moço tremia, sabe? Ela reclamou da comida, né? Reclamou também. Reclamou da hora que passa da carne, poderia ter sido outra coisa. Suelen, se teu namorado... Você hoje é solteira, casada? Casada. Se vão teu namorado, naquela época de namoro e tal, fizesse um negócio desse pra você, você é do tipo que gostaria ou não? Ai, eu ia adorar. Sério? Homenagem, né? É uma homenagem. Eu só tenho medo daquelas mensagens que chegavam antigamente, lembra? No carro. Gritando, no falando Ford assim. Ka, com o porta-mala velho. Isso aí eu ia me esconder, né? Ficar quietinha todos. ali até passar. Será que cabe uma indenização? Olha, se alguém faz pra você Afonso. Por exemplo, assim, Douglas, você, um puta advogado renomado e tal, na está lá porta do na frente do escritório. fórum. Não, você tá no fórum trabalhista ali, na Nossa. Marquês de São Vicente, pra entrar na audiência. E aí, de Eu já repente... tô com vergonha. E aí o carro de som. Douglas, vem aqui. E aí, cabe uma indenização, será? Eu acho que desde que cabe ação, cabe sempre. Agora, você pega uma juíza como essa, eu vou ganhar. Né? Porque de fato eu fui exposto e passei constrangimento, mas vai ser levado um monte de coisa em consideração. Como a boa fé, né? Mas, gente, isso já aconteceu comigo, né? Tudo acontece comigo, você sabe, né, Fô? O quê? Bom, primeiro com meu marido isso não aconteceria por causa daquele contrato de namoro. Vocês lembram, né? Ela tem uma cláusula ela tem lá, contrato não de me namoro com o expor a marido. situação ridícula, indenização. Tá, com meu Verdade marido... que tava escrito. E meu marido achou o contrato, eu te falei, eu tenho que trazer Traz isso pra gente vocês. ver, pra gente fazer uma análise. Isso é verdade, tá, gente? Isso há 20 anos atrás eu já fiz o contrato de namoro com ele. Mas, enfim, essa situação aconteceu comigo na época da faculdade. Eu tinha um ex-namoradinho e ele colocou aquelas faixas. Fernanda, eu te amo. Eu falei, ai, meu Deus, já tinha outro paquerinha dentro da faculdade. Eu falei, ai, eu não mereço passar por isso, gente. Aí eu falava pras pessoas, arranca aquilo, pelo amor de Deus, arranca aquilo. Aconteceu. É ridículo. E aí, o que você fez? Você continuou o namoro? Que? Eu pedi pra aqueles seguranças da faculdade arrancar a placa. A placa, mas eu quero saber do cara. Claro que não, já tinha terminado. Por isso que ele colocou a placa. Ah, foi a placa pós-rompimento. Pior de tudo, foi a placa pós-rompimento. Eu te amo. Eu falei, ai, meu Ele Deus tentou do Mas céu. tinha o seu Rescisório. sobrenome?
Lógico, Fernanda lá, todo mundo. Não, mas tinha o seu sobrenome. Não tinha o sobrenome. Então- Mas, eu sabia que era eu, Afonso. Eu sabia. Uma cafonice daquela ia ser comigo, Afonso. Eu tinha certeza que era comigo. Douglas, então você, se fizer... Você gosta de uma coisa dessa? Ser De jeito exposto assim? algum, eu Você- detesto. Ah, você não. Detesto me sentir exposto. Eu Sério? sou escorpiano, então eu Vixe. gosto de ficar na minha, eu gosto de coisa mais sutil, né? Então você adoraria. Você ia Eu gostar? adoraria, assim, cara. É, eu acho que eu gostaria também. Mentira, Afonso. Sei lá, né? Eu sou doida pra acontecer essas Gente, eu coisas sabia que era comigo. comigo. Você é doida? Ó, a Flores. Sueli, eu sou não. doida pra acontecer isso comigo. Jura, Meu marido não Sueli? faria nunca, né, com isso, nada disso, mas... Ele não faria? Não. Ah, mas ele tá é muito assistindo. tímido. Como ele chama? Michael. Maicon, olha só, tá dando toda Olá, a ela ficha deu a aqui dica. pra você. Então, no próximo aniversário de casamento, Meu no Deus. próximo aniversário, um carro de som Não, carro com de som faixa. Não, porta não, fora. Não. não, vamos fazer O completo. jantar na TV. Mas é Não, complicado. Não. Não, Aí vamos fazer um carro de som não. com Com faixa. faixa. Não, gente, aí não. Aí já é cafona. Então não, dá, vamos dá. pensar. Me liga, a gente bola umas coisas legais, aí eu vou te dar umas ideias. Bom, é isso. E a juíza aqui, ó, segundo a magistrada, não se mostra razoável concluir que alguém concordaria em ter a sua imagem explorada e exposta ao escárnio e depreciação em rede nacional de forma gratuita, ainda mais quando se nota que o termo de autorização fora assinada pela autora antes de assistir ao produto final que foi ao ar. Antes de assistir, Eu mas achei ela interessantíssimo. participou, ela foi... Não, mas eu achei interessantíssima essa questão aqui, ó. O termo de autorização for assinado pela autora antes de assistir ao produto. Eu vi. E aí, Fernanda, aí entra também a discussão do Big Brother, por exemplo. Você não sabe o que tá indo ao ar. O que Mas é... você já não sabe que você está lá? É, eu sei, mas a edição muitas vezes É a te discussão prejudica. deles, né? A edição não prejudica muitas vezes? Prejudica, mas ali no caso foi o que ele falou. Foi o que ela disse, não teve corte ali. O que teve foram os Não, emojis. teve uns Foram os cortes. emojis. Mas não o corte total. Ela falou Não pouca coisa colocaram boa. palavra na boca dela, Não colocaram nada na boca Ela era dela. chata, né, gente? Bom, ela era. Eu Muito, achei... nossa. Tanto que eu lembro, você Será lembra que eu não acabou o namoro? lembro, era muito Eu queria chata. saber se acabou esse namoro. Esse Ai, moço tomara. Se não merecia acabou, que... ele merece estar com ela até hoje. Se não acabou depois É dessa... verdade, ele merece. Bom, enfim, mas que legal. Aqui ganhou 10 mil, né? E aí vem os 10 mil, que não paga nada. Rede Globo Televisão, a audiência que teve isso... Imagina a sucumbência disso. Então, 10 5 mil anos pra ganhar reais. 3 pontos. Gente, eu não sei lá, viu? Bom, enfim, Globo, 10 mil reais. Doutor Afonso, cheguei atrasada... Olha, agora vários advogados trabalhistas aqui, hein? Vai pra Doutor todo mundo. Afonso, cheguei atrasada 15 minutos na empresa e minha supervisora me mandou voltar pra casa. Isso pode? Ainda disse pra equipe toda que cheguei atrasada porque estava namorando. Aí já são duas duas coisas histórias. Exatamente. Vai, quem começa aqui? Vai, Douglas, começa você aí, depois as meninas aqui. Vambora. Bom, eu vejo que há um rigor excessivo aqui, na verdade, né? Porque tem que ver como o que prevê, de repente, a convenção. O normal é 5 minutos, até 5 minutos atrás, pela lei, é tolerável, né? Mas eu vejo aqui como excesso, tem que ver o comportamento dela anterior. Se ela chega sempre E outra, atrasada. ela já aplicou uma medida disciplinar logo de cara, né? Que ela mandou... Não é uma medida disciplinar, mas ela já foi muito... Volta pra casa, na verdade, Volta pra vai casa. ter uma penalidade de perder o dia. DSR, E por conta DSR, de- é. Assim, eu acho que houve um rigor excessivo. No meu entender, houve um rigor excessivo aqui. Bom, agora vamos falar com a advogada da empresa. Vai. Vai, advogada da empresa. Eu acho assim, que de fato houve um rigor excessivo. Por isso que eu acho importante, Afonso, pensar no regulamento interno da Isso. empresa, estipulando regras. Fazer um compliance fazer legal, um compliance. O artigo 58, parágrafo 1º da CLT fala o seguinte, como o colega falou, existe uma variação de 5 minutos, no máximo 10. Mas não é que vocês podem atrasar 10 minutos, não. Vamos lá, eu atrasei 5 minutos quando eu cheguei, eu atrasei 5 minutos quando eu voltei do almoço. Deu os 10 minutos na carga diária do dia. Mas vocês têm que pensar o seguinte, isso era habitual? Era sempre que ela fazia Tem que ver o isso? histórico, né? A gente precisa Ó, entender... a gente acabou de demitir um funcionário porque ele chegava sempre assim, 40 minutos atrasado, mas assim, não teve um dia que ele chegou no seu horário certo. E acontece Um dia, muito. uma pessoa trabalhou assim, 6 meses sem chegar um dia no horário. Mas será que ele sabia qual que era o horário dele? Acho que não. Mas muitos pensam o seguinte, eu atrasei meia hora, 40 minutos, eu compenso depois. E Mas não também- é assim. mas é a Precisa farra do boi, entender é a farra do boi. Se tem banco de horas, se tem um acordo de compensação, Vai de o que empresa pra tem empresa, da né? empresa. Né? Precisa entender isso. Porque tem empresas, por exemplo, que abre às 8, você só tem 2 funcionários. Já tem cliente esperando na porta da loja às 8. Não pode tem chegar ninguém. atrasado. Entende? Prejudica. Outras empresas já não têm esse rigor porque não é necessário.
tudo bem até. Mas o que a Fernanda falou é o bom senso e tem que ter ali as regras, disciplinas, tudo de forma clara, para que ninguém possa dizer, eu não sabia. Exato. E ter as punições já previstas, Exato. né? Olha, você pode atrasar, vai ser assim, o que vai acontecer? Na terceira vez, o que vai acontecer? Exato. Né? Se nós Tudo pensarmos o bonitinho. seguinte, olhando aqui, foi a primeira vez? Rigor completamente excessivo da Isso. empresa e desnecessário, tem que ser punido e pagar o resto da diária do funcionário. Agora, se O que isso já aconteceu virou uma antes? habitualidade do funcionário, Aham. precisa a empresa trabalhar esse compliance, trabalhar o regulamento interno e trazer as punições cabíveis, advertência, suspensão. E preparar as pessoas também, porque quem deu Exatamente. isso pra ela, né, mandou ela voltar, também não precisava ter dito o motivo que ela tava namorando. Não, aí aqui cabe até uma indenização. Aí vamos Né? dizer assim, Sem dúvida. acabou Eu entrando... Eu acho que ela parte não aí tá- precisava. Mas você entende que a empresa ela tem que tomar conta disso. Ela fazer o compliance, fazer o regimento interno. Essa empresa precisa. Só que também de como as pessoas vão lidar uma com a outra. Porque quer queira, quer não, ele está sob o domínio da empresa. É a empresa que vai responder. Então até- tudo tem que ser pensado. Até porque a supervisora, se você for ver, causou um prejuízo maior para a empresa. Exatamente. Deixando o funcionário em casa. Exatamente. Porque ainda que vai Os descontar... 15 minutos não foram nada. Ainda que vai Gente. descontar o dia dela, a falta que ela vai fazer para a empresa na Sim. operação pode ser muito maior para isso. Exato. Muito maior. Aí, Verdade. indo aqui para a segunda parte, ainda disse para a equipe toda que cheguei atrasada porque estava namorando. O que posso fazer? Não cabe também a dizer se estava namorando ou O não. motivo não. Aí acabou passando isso pra equipe toda, né? Acabou Tá errado. levando a moça pra um... Mesmo que ela tivesse acabado de colocar um stories lá, ela beijando com o cara em 3 segundos, ela não deveria ter É falado. equipe pessoal isso, né? Mas aí ela vai Exatamente. para o RH da empresa, outra ela assina situação. advertência É lá, outra situação. suspensão, Porque mas não aí, expor. o que acontece ali dentro da empresa, principalmente quando envolve empregados, é bom ficar quieto. O departamento vai saber, tem que saber, mas não precisa expor de forma nenhuma, principalmente na frente dos outros. Sem Tá, dúvida. agora vamos pra questão aqui. Então ela pergunta, cheguei 15 minutos atrasadas na empresa e minha supervisora me mandou voltar pra casa. Isso pode? Pode. Pode. Poder pode. Poder pode. É que a gente acha que se foi a primeira vez, tá? Houve um rigor excessivo, mas assim, não tá errado a supervisora. Você tem que chegar no teu horário, né? Tem que cumprir o horário. Além disso, ainda disse pra toda a equipe que chegar atrasado tava namorando. Não pode. Aí eu acho que ela... Aí aqui extrapolou, né? Extrapolou. Não deveria fazer. O que eu posso fazer? Você pode entrar com uma ação pedindo uma indenização aqui em razão dessa situação. Pode requerer aí a questão da devolução, do pagamento do dia, do DSR, né, que é o seu descanso semanal remunerado que você acabou perdendo. Agora, assim, não sei se vale a pena isso em razão Exato. de que é só isso, a não ser que tenha outras coisas aí, né? E existe um pouco dessa lenda, né? Os funcionários, eu posso chegar atrasado 15 minutos. É. Não existe isso. Existe. É meio uma lenda. Existe. Gente, não é isso. Não são 15 Mas sabia minutos. como eu resolvi isso na minha empresa? Eu vou dizer pra vocês que a gente tinha. Esse problema era muito recorrente. E São Paulo é uma cidade difícil. Você não Sim. consegue chegar no Muitos imprevistos, horário. né? Você se programa e alguém pula no trem. É. Alguém não sei. Sempre tem alguma coisa, né? Então o que a gente fez? Eu coloquei uma flexibilidade de horário muito legal de 1 hora. Então as pessoas podem chegar no escritório das 6h30 da manhã até as 7h30, porque lá a gente abre muito cedo. Então é das 6h30 até as 7h30 da manhã. Então ela chegou naquele horário, ela trabalha a quantidade de horas e vai embora, né? Por que eu coloquei 6h30? Porque o escritório abre às 7. Então, normalmente, ele chega até às 7 e aí tem gente trabalhando em Tá. todos os postos. Mas aí ficou de uma forma flexível e acabou esse problema dos 15 minutos, esse problema da pessoa se sentir constrangida. Porque, gente, quando uma pessoa se atrasa, ela se constrange. Sem dúvida. Ela chega mal já, ela já chega se enfiando, né? Assim, querendo fugir e põe a bolsa e corre, não sei o quê. É uma situação desagradável. Resolveu o problema, é gostoso, as pessoas chegam numa boa, foi bem legal isso. Mas não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Mas funcionou pra gente. E que bom que funcionou, porque o problema maior seria o seguinte. Eu tenho a flexibilidade até 7h30, mas é brasileiro, né? 7h45. É 7h45. Não, mas eu já deixei bem claro. Tem que tomar cuidado. Não me chega às 7h45 que o bicho vai pegar. Tem que tomar cuidado. Bom, vamos lá. A gente vai falar dela, que é nossa sócia aqui no Pod Legal. Ela tá sempre aqui com a gente nas matérias. Ela é uma querida. Antônia Fontinelli, você de novo aqui nas páginas policiais do Pod Legal. Antônia Fontinelli é condenada criminalmente por ofender o Felipe Neto. Gente, Antônia, mais uma vez se envolve numa polêmica aí. Eu acho que a gente já tinha até falado do que ela falou algumas vezes aqui, mas agora houve a condenação. Então a gente veio aqui trazer pra você essa notícia, porque você ouve a gente dando
a história, mas não dá o resultado, né? Então parece que a Antônia, em dado momento, aí chamou o Felipe Neto de câncer, né? O câncer da internet, aquele canalha. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, né, de alguém assim, e principalmente quando você é um influencer, quando você é alguém que, sabe, tem aí a voz, as pessoas te escutam, as pessoas te seguem, e aí falar de uma pessoa que ela é um canalha, que ele é um câncer da internet, acabou havendo aqui esse julgamento aqui. E a Antônia acabou aqui se dando mal. Deixa eu até ler aqui para que vocês entendam. Ela foi aqui. condenada, né? 63 mil reais. 63 mil reais. Deixa eu ler aqui, ó. Na sentença, o juiz ressalta que a condenação se deve ao uso dos adjetivos canalha e câncer da internet. A apresentadora foi condenada por crime de injúria contra o comunicador digital Felipe Neto. A sentença é do 9º Juizado Especial Criminal da Barra da Tijuca, onde Fontenelle responde a 3 processos movidos pelo Felipe Neto, hein? A primeira ação, já ganha pelo youtuber, diz respeito a uma publicação em que ela chama de câncer da internet e canalha. Na decisão, a juíza a condenou criminalmente ao pagamento de uma multa no valor de cerca de 63 mil reais, mais as custas do processo para o fundo penitenciário. A apresentadora ainda pode recorrer da decisão. Mas é isso, eu acho que o que vale aqui é a gente entender que não pode sair falando o que pensa, o que acha, por aí, principalmente quando a gente não conhece as coisas, né? As pessoas hoje em dia têm uma dificuldade de aceitar a opinião do outro. Eu simplesmente gosto disso e tá tudo bem. Por exemplo, o Felipe Neto. Eu acho que o Felipe Neto é muito querido por muitos, gente. Senão ele não tinha o sucesso que tem. Concordo. Então, assim, eu acho que é um cara... Ah, mas ele fala umas besteiras? Fala, mas às vezes as crianças gostam de ouvir e tá tudo certo, né? Ele já fala pra um público um pouquinho mais adulto e tal. Então, assim, agora, a tua opinião é um canalha, eu não sei o que... Eu não sei se tá certo ou não. Eu acho que muitas vezes as pessoas hoje julgam demais o próximo sem olhar pra si, né? Porque a gente também não se julga, né? A gente gosta de julgar o outro, mas não olha pra aquilo que a gente faz. Porque se a gente for olhar, a Antônia, ela vem trazendo lições pra gente aqui toda vez, falando... Então a gente vê a Antônia sempre com problemas aqui. Mas a gente não tá julgando. É uma situação que vem acontecendo de verdade. Mas eu acho que daí não devem te julgar também, né, Antônia? A pessoa for julgar a Antônia isso, a Antônia aquilo. Então eu acho que a gente tem que parar de uma vez por todas, e eu acho que essas condenações são muito legais para as pessoas entenderem que não deve ficar falando. Eu acho que já tá diminuindo, né, as ofensas na internet de artistas, de influenciadores. Particular, Afonso, eu acho que a Antônia perdeu a mão, porque não é só o Felipe Neto. Você viu Mas ela quantos falando... processos ela tem, Fernanda? 15. Ela deve ter um Eu departamento pesquisei. jurídico, 15. né, trabalhando para ela, assim, dentro da casa dela, meu. Ela perdeu totalmente a mão. Ela falou da Gisele Thier, lembra de uma atriz que ela é de outro país... que já foi namorada do ex dela, do Marcos Paulo. Agora tem uma liminar que ela não pode falar o nome da Luciana Gimenez e ela desrespeitou. Eu particularmente, acredito que a Antônia Fontenelle perdeu a mão. Eu acho que nem tudo é permitido se dizer o que você pensa em relação a outra pessoa. Precisa ter um limite em relação a isso. Ela se acha a dona da verdade, gente. E não é por aí. Pensou eu chegar aqui e falar tudo que eu penso sobre todo mundo? Nossa, que difícil que vai ser, né? Precisa ter um filtro. A gente se policia aqui. Exato. A Antônia Fontenelle é o que em química a gente conhece como pH menor que inferior a 7, né? Pessoa ácida, né? Vê isso só aí. que a internet não é terra sem lei. E as pessoas estão aprendendo isso com essas condenações, né? Porque você não sai na rua e chega para falar e fala, você é um canalha. Você não faz isso por quê? Primeiro que você tem medo da reação imediata. Exato. Que é violenta, e depois do processo. E as pessoas estão aprendendo que a internet você não tem como se esconder mais e aos poucos vão começar a respeitar como se estivesse no mundo real, né? Verdade, bem pensado, é isso E mesmo. precisa disso. Agora, os 63 mil reais, o que vocês acharam do valor da condenação aqui? Essa multa foi pro fundo penitenciário, né? Não, mas eu acho que não, hein? Foi revertida pro fundo penitenciário. Foi Eu vi que sim também. Foi viu? revertida, Afonso. É revertida pro fundo penitenciário. Posso falar, se a gente pensar na imagem do Felipe Mas Neto... tudo bem, não foi pra ele, mas saiu do bolso dela, né? Exato. Que é o que eu acho que vale. Eu achei que ok esse valor. Sim. Os 10 Por mil não da ter Rede ido pra Globo ele. me irritou. Agora, tirar 63 mil dela, eu acho que é ok. Mas, Afonso, pro Estado, né? Exato. E vamos pensar o seguinte, o tamanho da imagem do Felipe Neto, né? É muito grande para ela falar o que ela fala em relação... Então, eu achei justo 63 mil reais. E, assim, ela foi condenada por injúria, tá, gente? Que é ofender a honra subjetiva, ou seja, qualidades do sujeito. E por difamação ela foi absolvida, que é a reputação da honra objetiva. Diz respeito à honra objetiva, ela foi absolvida. Agora parece que tem mais 2 processos do Felipe Neto que correm nessa mesma vara. Então a gente ainda tem aí mais 2 condenações, né? Eu não sei do que diz os outros 2, eu não consegui ver. Mas aqui eu fico pensando assim, eu acho isso tudo tão estranho, muito embora eu não goste uma opinião pessoal minha do Felipe Neto, também não concordo de como ela falou e o que ela falou.
Mas fica uma pulguinha atrás da orelha, assim. Será que não tem algo por trás disso? Porque ela também só aparece quando acontecem essas coisas também. Lógico que tem. Então, quer dizer, ela fez um canal. Os 63 mil é um investimento Ela também. fez um canal na Lata Kids. É o que a gente tem visto. Porque a gente Mentira. Ela fez um canal infantil na Lata Kids de desenho. Pode pesquisar. Olha, Então, na assim, Lata Kids. só que aí a gente pensa assim, por que não vai parar de acontecer essas coisas? Porque há um mercado ali por trás, né? Há um Pode interesse. procurar, Afonso. Tô procurando, você falou aqui, eu tô na Lata procurando Kids. aqui se Então, existe quer dizer, mesmo. Tá lá. Talvez tenha. Foi igual quando a gente discutiu aqui no Pode Legal também, da questão do Fábio Júnior, lá do Gente, remédio, não é verdade né? que é verdade? É verdade. Não é verdade que é verdade. Eu estudo, gente, antes de vir pra cá. Na Lata Kids, É. olha, tem 25 mil Olha inscritos. isso. E aí, mas ela que fala? Ela aparece no vídeo? Bate no Google aí. Ela virou Ah, desculpa. apresentadora infantil agora? Ela tem esse canal, Não, mas só tem um boneco aqui, ela não aparece. mas é dela. Como você sabe que é dela? Porque eu li. Ah, tá. Eu seguia ela, a Antônia. Depois dessas confusões, eu parei de segui-la. Gente, o pior é que é verdade. Então quer dizer que será que ela fez... Ela tem intenção aí de competir com o Felipe Neto, com o público dele? Será que é isso? Será que a é. Antônia Fontinelli quer competir com o Felipe Neto? Não seria bem competir, mas é pegar a binha lá e dar uma subidinha. Ele é alvo, né? Porque quando você ataca um oponente maior que você ganha status, né? Você Exatamente. cresce. Mosquitos não atacam luzes apagadas, né? Não tem uma coisa Exato. assim? Alguma coisa assim eu li um dia Se desses. ela tivesse atacado alguém pequeno, não teria esse destaque na mídia. Ninguém estaria né? falando dela. Agora, como ele é alvo, né? Exatamente. Ó, Antônia Fontinelli funda a associação e cria o Na Lata Kids, 3 de agosto de 2020. Na Lata Kids, tem Instagram, gente. Tem Instagram. Olha, Que doido. Bom, boa sorte, tomara que dê certo. E assim, o que eu mais torço é que isso pare, porque eu acho que é tanta energia negativa, né, Douglas? A gente que trabalha com processo, eu sinceramente sou advogado e tal, a gente tá ali sempre lutando pelo dinheiro do nosso cliente, mas tem uma vibração negativa, processo, né? Eu acho que é todos os lados, né? O lado de cá vibrando ruim, o daqui vibrando ruim, o juiz que vibra ruim, que parece que o juiz, né? E o pior é que a gente é pago para ficar sentindo angústia no lugar do cliente, né? Exato. Ele Exatamente. faz É. bobagem, aí ele transfere para nós, você fica com aquilo até tem que ganhar esse processo. Então a angústia é nossa. Verdade. É bem isso. Então, assim, é complicado. Então eu torço aqui que ela pare, né, de fazer essas coisas aqui, porque, pelo amor de Deus. exato. Bom, vamos lá. Doutor Afonso, eu tenho 18 anos e quero incluir o sobrenome da minha mãe na minha certidão de nascimento, que na ocasião, por um erro, não foi feito. Como posso fazer isso? Gente, que legal isso, né? Eu tenho uma amiga que tem a minha idade, estudou comigo no colégio, e certo dia desses eu vi ela postando nas redes sociais, falando, mãe, olha aqui o presente pra você e tal, e ela colocou no nome dela, ela hoje com 38 anos tal, colocou lá no nome dela o sobrenome da mãe. Eu fiquei super feliz, porque eu falei, poxa, olha que legal, né, que homenagem. Eu até na hora quando eu vi, falei, gente, será que aconteceu alguma coisa? Será que brigou com o pai? Não, e eu tive a oportunidade de conversar com ela. E ela me falou, não, Afonso, não foi, é porque de fato eu me sentia mal, porque o meu sobrenome era só o do meu pai. E poxa, a minha mãe, ela sempre esteve do meu lado, ela fez tudo. Por que eu não tinha o nome da minha mãe? Era algo que não me soava bem. E eu acho que é o caso dessa pessoa que mandou a pergunta pra gente, que deve estar sentindo falta aí desse nome da mãe no nome dela, né? Eu acho que é muito fácil. Alguém já fez alguma ação assim? Já tem ideia de como fazer? Eu sei que é o seguinte, né? O nome, ele funciona como função social para identificar. Então, não é à toa que você pode mudar o seu nome, não é de qualquer forma. E já existem algumas formas legais previstas. Por exemplo, quando você casa, né, você tem a opção de agregar, retirar um nome para colocar o do seu marido, quando você fica viúva. Tem essas que já são previstas, que não precisa contar com o judiciário. As demais, até então, até pela lei de registro, você precisa solicitar e explicar isso judicialmente, o porquê que você quer. Os demais é feito diretamente no cartório. Tá? Então, se você tem um nome que, de repente, é vexatório, corrigir algum erro, você faz um pedido explicando ali, né, uma petição, fundamentando, de repente coloca lá o RG da sua mãe, que não tem o nome que você quer, ou a grafia que ficou diferente, e é bem mais rápido do que os processos tradicionais, né? E não precisaria de uma ação, então? Essa sim. É, uma ação de retificação, Isso, né? De registro precisa civil. de ação, precisa procurar um advogado. E é rápido, será uma ação? Eu acho que sim. Eu acho que Não, sim. é rápido porque não tem discussão, né? Você Tem consegue pessoas provar. que têm um nome que não é legal, que não gosta do nome, aí já é mais Vexatório, complicado, né? Um nome vexatório e tal. Eu tinha uns clientes que eram, assim, os nomes muito diferentes. Assim, eu nem acho vexatório, até acho bonito, mas diferente. Era o Senhor Carro.
Nossa. Ele chamava Carro José da Silva, não sei o quê, Carro. Tinha também o Seu Delício. Delício Souza, não sei o que lá. Tinha o Manuel Ludwig van Beethoven. Gente, nome de cliente é muito engraçado, Então, eu acho né? que é isso. A pessoa, assim, aqui ele fala, doutor Afonso, tenho 18 anos. Eu acho que esse questionamento que ele traz é por causa do fato que também existe uma lenda que você só pode alterar Os o 21. nome Isso. até 18 anos. Isso não existe, Não, né? não. É tanto que essa minha amiga tem 38 Exatamente. e aconteceu agora. Não existe isso. Beijo Vai pra você, precisar de um Kátia. advogado, vai ter que entrar com uma ação de retificação de registro civil para a inclusão de sobrenome materno ou paterno. Explica para o juiz o Exatamente. motivo, Ministério Público se manifesta e o juiz decide. Sim. Sensacional. É bem rapidinho. Que legal. Então a resposta tá dada aí, que legal. Torço pra que você consiga. Pessoal, tô olhando aqui, vai mandando aí sua mensagem, vai falando, dando um alô aí, tô vendo o chat animado aqui. Bora lá. Não. Agora a gente vai falar da Fazenda. Quem tá acompanhando a Fazenda aqui? A Fazenda até que... A Fazenda é a nova clínica de reabilitação, né? Cometeu alguma coisa, não sei o que lá, vai pra Fazenda pra se reabilitar lá. Então, assim... Tentar, né, Tentar Afonso? se reabilitar, mas tem uns que Não saem tá mais funcionando. sujo que pau de galinheiro, né? O Borel saiu de lá, meu Deus. A Fazenda. MC Gui pode ser intimado pela justiça por processo. Quer dizer que o MC Gui aí tá sofrendo um processo do motorista. O que é essa história de motorista aqui? Vamos ver o que o MC Gui aprontou, né? O MC Gui que naquela oportunidade... Por que eu tô falando de reabilitação, né? MC Gui, gente, não sei se vocês lembram, mas teve aquela situação de estar lá na Disney, zoou com a cara de uma criança. Isso estragou bastante a imagem dele. Eu acho que deu uma sujada na imagem do cara. E às vezes é uma atitude que tem, assim, que não foi legal. E de fato não foi legal. E ele reconheceu, pediu desculpas. Achei que isso foi bom da parte dele. Mas assim, chateou, né, muita gente com aquilo. E aí ele entrou agora lá pra clínica. E aí... clínica, a Fazenda. E aí agora parece que tem um problema. Deixa eu ler pra vocês. O motorista de aplicativo, tá? Tá movendo uma ação contra o MC Gui, que tá confinado lá na Fazenda 13, que tá sendo apresentada pela Adriane Galisteu, por danos morais. O cantor tá respondendo o processo e pode ser intimado pela justiça enquanto ainda tá lá no reality, tá? De acordo com as informações aqui da Fábio Oliveira, o MC Gui tá em fase de ser intimado. E caso não tenha deixado uma procuração dando plenos poderes pra alguém aqui fora do programa, a justiça vai ter que bater na porta lá de Tapicirica da Serra. O MC Gui acusou o motorista de roubar malas com objetos para doação quando foi entregar os pacotes na zona oeste de São Paulo. O funcionário esperou por 10 minutos no local, que era perigoso, e avisou que não poderia esperar por mais tempo. O cantor expôs o motorista nas redes sociais, além de abrir uma ocorrência contra ele na polícia. O motorista registrou BO contra o cantor após ter sido chamado de ladrão de muambas e de cestas básicas. Situação chata, né? Mas sabe o que me causou dúvida? Será que ele não fez tudo isso para dar uma apagada da história da Disney? Exatamente isso. Ele Né? quis inverter Ai, a não sei. situação, só que não deu. Eu acho que feio essa situação aqui. Agora eu entendi o que aconteceu. O motorista do aplicativo do Uber foi chamado para fazer uma entrega numa comunidade. Vamos dizer, eu acho que é mais ou menos isso. E ao fazer essa entrega, ele ficou esperando por mais de 10 minutos lá. E ele decidiu ir embora porque Exato. eu não vou ficar aqui esperando, posso ser assaltado. Eu acho que a ideia do motorista do aplicativo foi essa. E aí ele foi embora. Agora, onde ele entregou as coisas, né? É isso que é a minha dúvida Parece que aqui. ele deixou numa central. Isso, depois ele devolveu. Foram até lá e devolveram. O que acontece também é que isso não é só o problema do MC Gui, mas tem gente que confunde o Uber também, motorista de aplicativo, com o motorista particular. Que o cara vai ficar lá esperando. Ele tem horário, ele ganha por hora, ele ganha por trajetória que ele faz, né? Então, Trajeto, veja, né? Por trajeto. Ele vai lá, vai ficar esperando alguém 10 minutos, 15 minutos, não interessa Tá se é perdendo 15, das corridas, 20, né? ele tá perdendo tempo ali, Sim. tempo é dinheiro, fora o risco que ele tá correndo. Então, veja, ele não é motorista particular dele, ele não tinha obrigação de ficar esperando e estava na central. Ele podia ter confirmado a história primeiro, antes de ter acusado o rapaz, que é um trabalhador. Eu acho que nesse caso aqui, Douglas, me corrige se eu estiver errado, mas eu acho assim, ele acusou, porque o cara levou embora, ladrão de muamba, expôs o cara nas redes sociais, né? Beleza. E depois, o cara certamente entregou as coisas em algum lugar, a coisa não foi pra frente, não houve uma retratação, porque muitas vezes se há uma retratação até melhora a situação. Sem dúvida. E virou ação. E virou uma ação, e assim, o motorista tá até certo, porque Tá. na verdade, assim, poderia o motorista ter pego um pouco das coisas ali? Poderia.
Mas eu acho que não fez. Não, e se não tivesse fez, ele devolveu. E se tivesse feito, eu acho que tinha que ter uma ação e sim, mas vambora. Eu acho que a coisa tem. Quando a coisa é verdade, eu acho que tem que ir até o fim. Sob pena de ele responder por crime de calúnia também, além da indenização por danos morais que o motorista está pedindo, né? Sim. Agora, se ele provar, não, de fato ele roubou, aí cabe a exceção da verdade, o processo crime é extinto, na verdade, não é acolhido, e aí segue para ver se cabe ou não o cível, mas por consequência também vai cair. Ou seja, ou ele prova que o rapaz não devolveu, ou ele vai sofrer uma condenação. Mas no caso aqui, eu acho que o rapaz devolveu, pelo que você... Você Devolveu. leu? Você Não, leu que devolveu? devolveu. Tá escrito Tá isso? escrito que ele devolveu. Ele deixou então... numa central da Uber e ele Mas devolveu. tem prova. Parece que devolveu sim. Então o cara entrou, o cara tá certo. Agora eu não sei qual foi o nível de exposição. Falar que o cara era ladrão de muamba, ladrão de... Como é que é? Ladrão de muambas e de cestas básicas. E a Poxa matéria chama vida. atenção que ele pode ser intimado dentro da fazenda, né? Será que Gente, pode isso? Vocês acham que se chegar Não, acredito que sim. Chega lá e fala, olha, vim intimar aqui, tipo, oficial de justiça, né? Então o cara tá em local certo, não sabia, de repente aparece na fazenda. Aí vai lá e intima lá dentro. Mas eu fiquei pensando, mas se ele já sabia que tinha essa ação, Deve ele ter já algum deixou, procurador o aqui. advogado já se dava por citado para não correr qualquer risco de intimação ou discussão sobre a intimação. E outra coisa, quando a doutora falou que ele fez isso, talvez, né, hipoteticamente... Para dar uma pra apagada. isso, até porque ele fala que é cestas básicas e doação, ou seja, ele quis mostrar que ele estava fazendo uma Doando, doação. tá. Uhum. E ele fazendo essa caridade toda, de tão bom coração, o cara vai lá e não Bom, entrega. mas pode ser que Ficou também não 10 foi minutos essa a esperando. intenção. Pode ter essa intenção, mas pode não ser também. Aqui a gente tá Agora, por exemplo, no né? caso do Nego do Borel, lá vou eu falar dele de novo. A Daiane, por exemplo, a polícia queria entrar na fazenda pra falar com ela. E parece que não houve autorização da fazenda, do policial, da advogada a conversar com ela. Aí agora pra citar o do Borel lá pra intimar ele, vai poder? Estranho. Eu acredito que seja lá o programa que for, se ele está em território nacional, a polícia tem competência para ir aonde ele estiver e citá-lo. Se não abrirem, não vão dá pra arrombar fugir, e vão Tá citar lá certo. dentro. Leva ele pro closet lá, sei lá eu, não e é uma intima. Lá é confessionário, né, no BBB. Eu não sei como chama na fazenda. Eu acho que é o closet, não é? Closet, eu não sei. Eu sei que o Nego do Borel entrou no closet e sumiu. Eu acho que lá é closet. Cada um... Olha, gente, vamos ver que agora diz que vai ter a casa dos artistas, né? Então vamos ver o que vai acontecer agora de novidade aí. Bom, então, MC Gui enroscado mais uma vez aqui, né, MC Gui? Doutor Afonso, o meu filho foi condenado a 6 anos e 8 meses por tráfico. Ele é réu primário e tem bons antecedentes. Qual a possibilidade de diminuição de pena? A gente não tem aqui ninguém que é advogado criminalista, assim, mas quem que pode dar uma... É cabível a diminuição de pena, já que se ele tiver se ele for réu primário de fato e bons antecedentes e não reiterar na conduta, é perfeitamente possível. Pode ser. A redução. Então tá, então manda ele andar na linha, tem que falar pro teu filho, para meu filho de fazer isso. Agora, gente, essa questão de tráfico, né, um dia desses eu tava vendo aqui, veio uma pergunta também pra gente aqui, que eu acho que a gente não respondeu ainda, mas a pessoa falando, pô, eu sou usuária, eu não sou traficante, mas eu tava com uma quantidade maior, e aí fui enquadrada aí como traficante, né? E é isso, a Lei 13.343 fala exatamente sobre isso, é a política sobre as drogas. E o artigo 33, parágrafo 4º, fala isso, tá? É a de minorante de 1/6 a 2/3 para quem tem bons antecedentes, é réu primário, ele não se dedica às atividades criminosas, não interage com organização criminosa, e aí ele teria esse benefício. E eu pesquisando, eu vi que tem uma decisão do STF, através de um habeas corpus, que afastou a obrigatoriedade não sei na época de vocês, quando a gente estudou penal, que tinha aquela obrigatoriedade... Fernanda, esse negócio de época é coisa de velho, Ah, gente, mas... É na época de vocês. Já faz não um fala tempinho. isso. Que o regime tinha que ser sempre início fechado. E aí teve uma decisão do STF dizendo que necessariamente não. Se ele conseguir essa diminuição da pena, por mais que seja um crime de tráfico, ele já pode ter a possibilidade de ir para um regime semiaberto ou aberto direto. É razoável, né? Então... Porque se busca ressocialização,
uma Porque pessoa que na tá com minha menor época potencial? de faculdade, sempre tinha que iniciar com regime fechado. minha época. Já Aí faz você uns entrega a anos. idade, né, Já Fê? faz uns anos. Afonso, eu tenho um filho de 18 anos. Ah, vá. Precisa fazer uma continha, né? Bom, então nesse caso aqui, se teu filho foi condenado, tem uma possibilidade de diminuição de pena, eu acho que tem que, né, lógico, deve ter um advogado te orientando, eu acho importante sempre ter um advogado, tá, gente? Não deixa pra sabe? Às vezes a pessoa fica lá preso anos, tal, aí, e podia estar solto, né? Tem muita gente, isso acontece muito, tá? Então é bom sempre ter essa orientação. Agora, pessoal, olha só essa próxima matéria aqui, né? Quem lembra do sequestro do Silvio Santos, da filha do Silvio Santos, da Patrícia Bravanel? Lembro. É da tua época, Fê, isso? Se é. Eu me lembro como se fosse... E o pior é que a casa do Silvio Santos é próximo da minha, né? E eu passava na porta e ficava olhando lá a casa, o lugar, que eu me lembro da cena, ela na varandinha ali, dando depoimento e tal. E vocês lembram como foi? Porque eu acho que o sequestrador saiu, depois voltou, não teve uma Entrou história na casa assim? dele, não foi isso? É, ele entrou e parece que o sequestrador pulou através da casa dos artistas. Porque a casa dos artistas que o Silvio Santos fez naquela oportunidade era a casa do lado, era a casa vizinha da casa do Silvio Santos, era a casa dos artistas. Ninguém sabia. Não sabia. É, ele preparou a casa dos artistas de escondido. Foram reformando e era a casa do lado da casa dele. Ele alugou só pra fazer a casa dos artistas. E parece que o ladrão acho que entrou lá pela casa dos artistas. E aí olha o que tá acontecendo. Olha que situação mais esdrúxula aqui. Quer dizer, não sei. Vamos ver. Eu quero a opinião de vocês que estão aí em casa. Fala pra gente aqui o que você acha. Se você acha justo ou não. Os pais dos sequestradores de Silvio Santos tentam receber uma indenização. Uau! Hein? Eu acho que agora você caiu pra trás aí. Que os pais do Silvio Santos querem... Os pais do sequestrador do Silvio Santos querem receber uma indenização. Mas de quem? Do Silvio Santos? Do Estado? Aí que a gente vai discutir. O Antônio Sebastião Pinto e a Anésia Dutra Pinto processaram o Estado pela morte do Fernando, que é um dos sequestradores aqui. Eu vou ler a matéria pra você entender bem o que aconteceu. Parece que um dos sequestradores morreu lá na cadeia. O cara tava lá na cadeia e aí morreu, parece que de pneumonia, alguma coisa assim. E aí, o Estado tem que indenizar, porque na verdade ele deveria cuidar daquela pessoa, né, para todos os fins, com o nosso dinheiro. Na verdade, nós deveríamos bancar o preso ali, o sequestrador da filha do Silvio Santos na cadeia. E aí, agora que o sequestrador morreu e a culpa foi do Estado, o Estado deve indenizar aí os sequestradores, os pais do sequestrador do Silvio Santos. Os pais do sequestrador do empresário Silvio Santos tentam há aproximadamente 10 anos receber uma indenização de R$200 mil. A que tem direito, ou seja, já tem direito, tá? Em 2012, a justiça determinou que Antônio Sebastião e Anésia de Jesus Dutra Pinto, pai e mãe de Fernando Dutra Pinto e Esdra Dutra Pinto, sejam compensados financeiramente pela morte do primeiro filho ocorrida em 2002. Há 20 anos, gente, há 20 anos. Parece que foi ontem, né? Foi ontem. Foi ontem, há 20 anos. Fernando e Esdra sequestraram Patrícia Bravanel, filha do dono do SBT, e dias depois mantiveram Silvio Santos. Olha aqui! Foi dias depois. Então ele sequestrou a Patrícia Bravanel e voltou pro lugar do crime, né? E mantiveram o Silvio Santos refém em sua casa audácia, né, no Morumbi. gente? Que louco, né? Fernando morreu aos 22 anos numa penitenciária de São Paulo por parada cardiorrespiratória decorrente de uma pneumonia bacteriana. No entanto, de acordo com as informações da revista Veja, as circunstâncias que antecederam a morte do rapaz que sequestrou o Silvio Santos ainda são misteriosas e foram descritas num relatório de Observatório das Violências Policiais e dos Direitos Humanos como crime de tortura. Uau! Os advogados do sequestrador de Silvio Santos tentaram provar que ele havia sido espancado e envenenado na prisão. Um inquérito até foi aberto pela Corregedoria da Polícia, mas nada foi provado oficialmente. Os pais de Fernando, o Antônio Sebastião e a dona Anésia Pinto, entraram com um processo contra o Estado por danos morais causados ao filho, além do pedido de uma pensão e o pensão. Pouco demais, mas né? o que valia o Qual era a atividade o bandido, dele? a atividade dele, né? Sequestrar pessoas. Então, como ele parou de sequestrar, eu não tenho como mais me manter. Então, o Estado, você matou o meu sequestrador favorito. E ainda me dá uma pensão. E você me paga uma pensão. Olha, é o Brasil mesmo. Depois de vários recursos, os pais conseguiram sentença favorável aos danos morais.
já que a justiça entendeu que Fernando estava sob a custódia da Secretaria de Segurança Pública, que deveria garantir a sua vida. Apesar de terem vencido no judiciário, os pais do sequestrador de Silvio Santos não puderam ser indenizados, pois os pagamentos... Peraí. Pois os pagamentos foram parar na lista de precatórios, né? Que são dívidas contraídas pelo governo, mas que são pagas lá na frente, depois de muito tempo. Em 2017, a desembargadora determinou que a quantia fosse depositada na conta do Estado. O outro sequestrador de Patrícia Bravanel, o Esdra, de 41, eram irmãos os sequestradores. Olha que família! Poxa vida, foi condenado a 19 anos de cadeia. Em 2015 ele foi pro regime aberto, a pena foi concluída e atualmente ele vive em Cotia. Aí ele pode continuar fazendo serviço aqui para sustentar a família, né? Não precisa da indenização do Estado ou do outro que não consegue mais sair por aí sequestrando. Mas enfim, é justo isso? O Estado indenizar? O que vocês acham, Douglas? Você que é mais pá, o que você acha? Justo não é, né? Justo não é. Mas é a nossa lei, né? Mas é a nossa lei, porque o Estado tem a obrigação de, já que ele tirou a liberdade do indivíduo, garantir a segurança dele enquanto ele está lá dentro. Eu acredito que, embora revolte de início, a gente vai pagar 200 mil, não vai pagar porque está em precatório, mas foi condenado o Estado de 200 mil por um bandido. Só que se você partir por essa premissa de que não tem que pagar, imagino que já é o caos lá dentro. Imagino que não viraria se o Estado não tiver qualquer responsabilidade sobre o que acontece internamente numa penitenciária. Beleza, só que o cara teve uma pneumonia e o cara teve uma parada cardiorrespiratória. Eu também posso morrer de uma pneumonia e uma parada cardiorrespiratória. O Estado não tá me cuidando. Beleza, mas ele morreu porque morreu. Mas a alegação deles no processo é de que ele foi espancado lá. Mas não parece que não provou. No E inquérito a nossa lei, o Estado tem o dever de proteger o detento, né? Exatamente. Se funda a ação deles nessa alegação. Não por conta já ganhou, não se discute mais, né? Então, assim, você que paga seus impostos, saiba que parte desse imposto que você paga será destinado a indenizar a família do sequestrador de Patrícia Bravanel e Silvio Santos, que infelizmente morreu de uma parada cardiorrespiratória quando estava preso. Então, como ele não pode mais sustentar a família dele, porque ele não está vivo para continuar aí prestando mistério, né, a profissão dele, que sabe lá Deus qual era, pra gente não dizer aqui que era sequestrador, já dizendo, você vai pagar essa conta. Olha, de fato, eu acho que é revoltante isso, viu? Afonso, não acho que é justo, não. Que pouco importa se a dolo ou culpa do Estado, né? A responsabilidade é sempre objetiva. Então quer dizer... não, mas aí vira uma farra, né? É o que diz. É responsabilidade objetiva. Imagina, não importa se houve o dolo ou culpa. Mas posso te falar uma coisa, Suelen? É que isso não é divulgado. Exatamente. Mas isso deve ser uma farra. Eu acho que você tá falando aí, mas vai se vir a farra. Já deve ser. Eu acho que todo preso que tá ali dentro acontecer alguma coisa é indenização contra o Estado. Se a gente for fazer uma pesquisa, é que a gente não atua na área. Deve ter advogados especializados. Especializado nisso. Tomou um tapa na cabeça. Indenização contra o Estado. Não podia ter levado um tapa. Sei lá. É que também não deve levar tapa. Eu não tô justificando. Não tô justificando. Eu tô dizendo assim, qualquer coisa que aconteça ali dentro... Aí que entra também a questão de direitos humanos, aí a gente entra numa outra pegada, que eu acho que faz sentido em alguns momentos, mas que é revoltante. E ainda mais um caso desse público que a gente conhece, eu vivi isso, né? Pra mim isso foi um momento assim que eu não acreditava, meu. Assisti a filha do Silvio Santos, né? O Silvio Santos é um ícone, né? Eu acho que quem não gosta do Silvio Santos, né? E eu até tava lendo uma matéria que o Silvio Santos tá meio sumido, tá meio depressivo esses dias. Fiquei triste, falei, poxa vida, né? E quando eu li essa matéria, eu falei, meu Deus, por essa eu não esperava. Indenização ainda. Na hora quando eu li a matéria, eu achei que o Silvio Santos que ia pagar. Falei, Silvio Santos vai ter que pagar a indenização pro sequestrador. Eu falei, pouco demais. Aí pelo amor de Deus, né? Mas o rabo balançando o cachorro. Né? Agora, essa questão dos precatórios, aí a gente ainda numa outra pegada, né? Gente, essa história de precatório é a coisa mais ridícula que tem, né? Nós somos devedores pra pagar, se não paga em 48 horas, paga em 15 dias, paga não sei o que lá. Exatamente. Agora o Estado pague quando... Devo, não nego. Pago quando puder. Vai. E vai esperar. Se a sentença foi em 2017, não foi isso? 2017... Gente, pelo menos uns 20 anos para receber. Os pais não recebem. Não recebem. Os pais não recebem. Mas a indenização não é pros pais? Vai pro Esdras. Vai pro que é o sequestrador. É isso. Quem vai ganhar é o outro sequestrador. Se deu bem. Valeu o sequestro. Pois é, no final você viu? Foi lucrativo.
Meu Deus do céu, hein, Silvio Santos? Silvio Santos por essa não esperava, né? Pois é, nem nós. Bom, nem nós aqui. Doutor Afonso, olha só que legal. Eu tenho um terreno numa outra cidade e ainda não tive condições de murá-lo. O IPTU tá atrasado, já em dívida ativa, mas pretendo quitar em breve. Quita logo, pra você não perder o seu terreno. Tem algum prazo para fazer isso sem perder o terreno? Tem até o leilão do terreno. Boa, isso mesmo. Boa. Eu acho que é basicamente isso mesmo, né? E lembrando que a dívida é do imóvel, não é da pessoa, tá? É. A pessoa precisa lembrar isso. A dívida não é sua, é do imóvel. E aí perde o imóvel. Perde o imóvel. Se você não pagar, vai pra leilão, você perdeu. Agora, por que ele falou essa história aqui? Tem um terreno numa outra cidade e ainda não tive condições de murá-lo. De invasão, acho, né? Pensando talvez em uso capião, não sei. Mas não tem nada a ver com a pergunta, a história do muro aqui, né? Então. O IPTU tá atrasado, tá na dívida ativa, mas tem algum prazo para fazer isso? Para fazer isso o quê? O muro ou pagar o IPTU? Não, o muro você põe quando você quiser. Se entrou gente lá, aí você vai ter dor de cabeça. Foi só mas... uma plaquinha lá que pertence a fulano, né? Pelo menos a princípio. Pra não ter dor de cabeça, né? Pra você comprovar que você... Mas regulariza isso, cara. Eu acho que sabe, vendo dar certinho é mais fácil, sabe? Vai lá, faz um parcelamento. É. Resolve. Fernanda, você já tomou a vacina? Eu já tomei a vacina. Qual você tomou? Eu tomei a Pfizer. Pfizer? Pfizer. Falaram que quem tomou Pfizer nasce um rabo. É mesmo? É. Olha. Pfizer nasce rabo. É. Você tomou qual, Douglas? Eu tô falando pra escrever o rabo aqui. Pfizer também? Então é Pfizer. Mas nasce em 2 anos, tá? 2 anos. É 2 anos. Sueli, você? AstraZeneca. Nasce um terceiro olho. Aqui, ó. Diz que vem Bem que eu tô sentindo uma dorzinha aqui. Vai nascer um terceiro olho. Eu tomei a Janssen. Na verdade, Janssen dá Dose uma única, tremedeira, né? assim, é dose única, né? Foi bom pra mim, assim, que eu tomei, não tomei 2 picadinhas, né? Mas olha só que legal, parece que teve aqui, que legal não, aí a gente vai analisar essa questão. Parece que existe aí um preconceito muito grande de grande parte da população com a Coronavac. Né? É Coronavac, não quero, né? Um amigo meu tomou, falou, essa Coronavac é tipo tubaína, a gente toma, não acontece nada, né? Um negócio que é tipo um Guaraná, Coca-Cola que puseram da gente aqui e tal. Então existia sim um preconceito com a Coronavac, essa questão política. A própria pessoa que toma Coronavac já fala, eu tomei Coronavac porque não tinha outra. Ela já se justifica. Já se justifica, né? pô. E quem tomou Pfizer, eu tomei Pfizer. Mas porque tem países que pra você ir pra lá, a Coronavac não vale. Por isso também que as pessoas ficam preocupadas, né? Pô, eu queria viajar, agora não vou poder porque... Eu estava com um casal de amigos essa semana e ele me falou exatamente isso. Eu tomei a Pfizer e a minha mulher tomou a Coronavac e na hora ela quis tomar a Coronavac mesmo e agora a gente tá com a viagem comprada e ela não pode ir e eu posso. Porque não aceita, né? Então, houve um preconceito. E aí eu acho que também entra a questão política, né? Que veio toda a questão Dória, que é o dono da vacina, que ele é o dono, calça apertada, dono da vacina, né? E aí o outro lá que não queria a vacina, e aí não vamos entrar na discussão política, enfim. Mas o preconceito fez com que pessoas que tomassem a Coronavac não ficassem satisfeitos, né? Porque muita gente foi fazer o teste e viu que não tem os anticorpos também. Então tem essa, né? Colocaram em xeque a vacina. Mas enfim. E aí um casal de empresários que tomou 4 doses da vacina poderá pagar 1 milhão de indenização. Parece que tomaram a Coronavac, não ficaram satisfeitos, viajaram, tomaram eu acho que foi a Pfizer, será? Eu peguei mais matérias aqui. Eu li a matéria, mas eu não vi falando as vacinas. Não, a matéria que a gente tem aqui, ela tá muito por cima. Mas aí eu fiquei insatisfeito, eu fui atrás aqui, e aí eu achei a matéria que explica o que aconteceu. É um homem de 69 e a esposa de 73. Exato. Receberam doses extras da vacina em Viçosa e no Rio de Janeiro. E eles foram denunciados no Ministério Público por estelionato. E eu vou dizer pra vocês, viu? Não é só pessoas assim, tem pessoas aí famosos. Por exemplo, o Wesley Safadão e a mulher dele tem aí uma encrenca com relação à vacina também. Sério? Tem, não vou falar agora, mas tem encrenca sim. Ó, o que aconteceu aqui no caso deles? Após tomar 2 vacinas da Coronavac em Viçosa, o casal viajou e recebeu outra aplicação da AstraZeneca no Rio de Janeiro. Ao voltar para Viçosa, o homem e a sua esposa compareceram novamente à uma unidade de saúde e obtiveram outra vacinação com o imunizante da Pfizer. Meu Deus!
Fizeram um coquetel. Esses aqui vai nascer olho, rabo E jacaré, né? jacaré. No entanto, quando o casal informou que perdeu a carteira de identidade e apresentou apenas o CPF, a irregularidade foi constatada pelos servidores da prefeitura. Gente, eles tomaram 2 doses da Coronavac, uma da AstraZeneca e uma da Pfizer. Meu Deus. Investigação. Para apurar os crimes, o Ministério Público Mineiro deu início a 2 procedimentos investigatórios. A investigação começou depois que o Ministério Público de Minas Gerais recebeu um ofício da Coordenação de Atenção Primária em Imunização e Campanha da Secretaria Municipal da Saúde da cidade, narrando a vacinação irregular. Mas aí é a bagunça, né, do Brasil, né? Que você vai lá tomar vacina, aquele papelzinho e tal, porque tinha que comunicar. Não podia ser de um jeito que você toma uma aqui num estado, toma no outro. O que vocês acham, gente? Porque aqui a questão, o buraco é mais embaixo. Quando eles tomam 2 vacinas a mais, eles tiram de 2 pessoas. Exatamente. A questão é essa. Eu até acho que as pessoas querem se imunizar, e aí que legal, conseguir tal, mas acabou prejudicando alguém. E é um insumo raro e tem pouco, é escasso, gente. Pelo amor de Deus. Tirou o direito de outra pessoa que talvez tinha um problema de saúde muito maior. Poderia ter se salvado. Que poderia ter se salvado por puro egoísmo. Exatamente. Mas Puro no egoísmo. começo, quando a gente via a vacina, era assim, qual vacina tá aplicando aí? Ah, tá a Coronavac. Eu vou no outro. Ó, a pessoa corria. Existia isso. E aí começaram a proibir. Você não podia mais saber. Qual vacina tá aplicando? Não falamos mais. Não se fala mais. E aí parece que quem não queria tomar a Coronavac recebia um xizinho lá, tipo uma anotação da professora, né? Uma punição, Uma voltava punição, pra fila, né? Lista voltava pra lista negra, tal. Parece que tinha uma situação assim. Mas vamos dizer, esse casal aí tomou a Coronavac, ficou chateado, foi correr atrás. E aí, vocês acham que vai dar BO? Você acha que os Eu caras acho vão que pagar uma tem que grana? pagar, um 1 dano milhão moral de indenização? 1 milhão? Não sei se 1 milhão, mas tem que pagar um dano moral coletivo, sim. A Afonso. outra paga 10 mil pra não sei o quê. O casal toma Essa 1 milhão. desproporcionalidade é o que mais... Qual é a incomoda. lógica disso, dessa conta? Mas sabe o que me incomoda? Desculpa, doutor. Imagina, não. O que mais me incomoda também é o seguinte: a minha irmã, ela tomou a AstraZeneca. Quando ela chegou a vez da segunda dose dela, não tinha AstraZeneca. Aí deram um papel pra ela que ela assumia a responsabilidade de tomar a Pfizer. Ah, ela. Ela. Entendi. E aí ela falou assim, ela ainda falou pra mim, Su, eu recebi um papel aqui que eu tenho que assinar, me responsabilizar. Quer dizer, ela tá sendo a cobaia, né, pra tomar, e ela tem que se responsabilizar. Ela falou assim, bom, eu assinei e tomei, porque eu queria vacina. Mas aí você pensa, são 2 pesos também, 2 medidas, Não, mas posso né? falar uma coisa? Ela tá imunizada? Porque, na verdade, ela recebeu 50% da quantidade de uma e 50% da outra. Ela não tá 100% imunizada como nenhuma das duas. Fica essa dúvida. E por que não foi opção dela? Ela foi pra tomar a mesma. Lógico. Lá que não tinha. Então, ela não deveria assumir isso. E parece que deu confusão em outros estados e agora eles pararam de exigir, né? Agora não, porque já voltou, já tem as doses. Mas para algumas pessoas, eles pararam de Não, exigir. e uma vacina é o vírus não sei o quê, a outra é o vírus inativado, a outra é o vírus Exatamente. morto, o vírus vivo. Então, não entendi. E aí, essa você confusão pode fazer das essa vacinas. mistura, essa confusão toda, né? Que a gente não é médico aqui pra saber. Aí, se tiver algum médico assistindo com a gente, que faça, aí coloque seus comentários. Mas, na verdade, é uma bagunça. Então, a terceira dose, que agora estão falando de tomar a terceira, diz que a Sim. terceira dose vai ser da Pfizer. Então, assim, você toma uma dose da Coronavac, uma Pfizer no Meu final. pai tomou Pfizer, a Você terceira toma uma... dose. E eu que não tenho a segunda dose, só tenho uma dose. Eu vou tomar o quê? Olha, que bagunça. complicado. Agora o casal vai ter que pagar R$1 milhão aqui, Eu acho olha. justo. Não sei se 1 milhão, porque depende também da capacidade financeira deles, É. né? Ó, aqui o promotor, que é o Luiz Cláudio Fonseca, né? Ele fala aqui que o insumo é raro. É o que a Fê falou, né? Exato. Escasso e pertence à administração pública que adquiriu com a finalidade de imunizar a população seguindo o Programa Nacional de Imunização, tendo, portanto, a conduta sido praticada em detrimento à entidade de direito público e sendo aplicada a causa de aumento da pena prevista no 171, tal. A investigação começou a partir de um documento. Aí aqui explica de novo, né? E aí fala que eles estão pelo crime de estelionato, a pena de 5 anos de reclusão, além do pagamento da indenização por danos morais coletivos. Eu não sei, viu? Mas assim, é raro, é Acho raro. justo, Se todo mundo fizesse... Afonso. Precisa dar esse poder punitivo para a sociedade ver que não é bagunçado. Eu vou tomar 1, 2, 3, 4. Não, esse tomou coquetel, né? Ele Que fez, pá. absurdo. É, a ressaca vai ser brava. Esse coquetel Nossa, pra e aí, será que ele tiveram reação? Você eles estão toma super uma... imunizados, né?
Era até interessante fazer um exame neles, né? Pra saber qual é o nível de imunização deles. Meu Deus do céu. Hoje todo mundo toma e pega também, então sabe lá Deus, né? O que tá acontecendo. E nós já falamos aqui outras vezes, Afonso, que muito se discutiu em relação às vacinas, mas nunca ninguém questionou a validade da vacina da gripe, qualquer tipo de validade das vacinas. Por que virou essa confusão? Mas, Fê, eu te falo, o que aconteceu foi uma questão política. Exatamente. O que aconteceu aí foi uma guerra de calça apertada com o Bolsonaro, e aí fizeram... O problema foi a gente, entendeu? Nós caímos no meio da confusão dos dois. Porque nunca se questionou isso, até porque para aprovar uma vacina, gente, não é fácil, né? É difícil, a vigilância sanitária, tudo que se precisa para aprovar uma vacina. Pessoal, coloca aí a tua opinião, conta pra gente que vacina que você tomou. É importante que você conte pra gente aqui. Vai falando aqui, tá? A ANS, para se aprovar uma vacina, são critérios muito sérios, rigorosos. E aí todo mundo começa a brigar e discutir sobre a validade da vacina, qual é melhor, qual não é tão boa. Eu não consegui entender essa confusão. Mas a questão é política, Fê. Exato, Eu acho que quando envolve, isso. né, de fato fizeram aí a pandemia, né, na minha opinião aí, ela existe, eu acho que as mortes estão aí, não dá pra gente rodar. Mas fizeram disso um palanque, fizeram isso de uma forma aí, eu acho que daqui a pouco também vai aprovar a Coronavac para poder viajar. É só questão de tempo. Não deve ser ruim a Coronavac. Agora tem a Butanvac, né? A Butanvac tá em produção aí, diz que é pior ainda. Sei lá, não sei. Aí não sei o que tô falando. Bom, vambora aqui, ó. Doutor Afonso, eu tenho 19 anos. Eu sou noiva, quero me casar. Que bom, né? Mas meus pais são contra. E é um problema deles. A minha mãe ameaçou chamar a polícia caso eu saia de casa sem autorização dela. Ué, mas você é maior de idade. Além do mais, diz que processa a família do meu noivo por acobertar uma menor. Não, mas você não é menor. Não. Diz que até os 21 anos ela é minha tutora. Ela pode fazer isso? Não. Da onde ela tirou isso? Ela tá te engrupindo aqui, né? Hoje em dia as menininhas casam aí com 14, 15 anos, estão tudo fora de casa. Agora aqui eu não vejo problema, não. Eu acho que assim, vamos falar agora de uma forma assim... você ser o pai aqui, tá? Em um momento... Mãe e pai da gente, que é o nosso melhor. Nossa mãe, você pode ter certeza, tua mãe pode ser brava, pode falar qualquer coisa pra você, você pode não gostar, não sei o que lá, mas a tua mãe é uma das pessoas que mais te ama no mundo. O teu pai é um dos homens que mais te amam no mundo. Se não for o que mais te ama, a tua mãe é a que mais te ama. Às vezes a gente tem que escutar um pouquinho mais a nossa mãe e nosso pai, porque naquele momento pode parecer que não, mas lá na frente pode dar chabu, entendeu? Então eu acho que vale a reflexão aí dessa questão. A mãe não quer, o pai não quer que você case. Por quê? Existe alguma coisa? Eu acho que vale uma conversa muito legal, sabe? Sem exaltação de ânimos, né? Sem, você não quer, você tá contra mim. Não é isso, mãe, me fala. O que você tá vendo que eu não tô vendo? Me mostra o que é que pode não ser legal, né? Às vezes eu acho que vale essa conversa. Não sei, tô falando uma coisa que não tem nada a ver com o programa. Mas... Eu acho que no caso, a mãe tá se balizando no Código Civil de 16, né? Que a maioridade civil era de 21 anos. Exato. Pode ser. A mãe tá precisando de uma atualizada. Ou tá como nós, usando jurisprudência vencida de muitos anos, né? Conforme o entendimento pacífico dos nossos tribunais. E põe a jurisprudência de 16. Eu acho que é mãe sendo mãe. Eu já ouvi tanta coisa quando eu era mais nova que achava que era verdade e depois eu vi que não era, não tinha nada daquilo. Era só pra me manter quietinha ali. E aquilo que o Afonso falou é bem possível, porque nessa idade aqui a gente não pensa muito direito, né? Eu acho que às vezes tem que escutar ponderar, vamos ponderar. Então assim, vamos lá. Juridicamente, como falou o Dr. Douglas aqui, então assim... A partir de 18 anos pode casar, tá, gente? Case, faça o que você quiser. Né? Só 18, Fê? A partir de 18, mas assim, sem autorização dos pais. Então é assim, só pra explicar, o casamento é um ato formal e ele exige alguns documentos. Então assim, se você é entre menor de 16, vocês são considerados inabilitados. Então, precisa de uma autorização judicial ou representado pelos pais, tá? Se os pais não concordam, uma autorização judicial em caso de gravidez. Eu vi, não sei se isso ainda está em vigor, para evitar imposição penal criminal. Eu vi algo nesse sentido, tá, gente? E se é maior de 16 e menor de 18, pode casar com autorização dos pais. Se os pais não autorizarem, precisa fazer uma ação de suprimento judicial de consentimento. Uau! Viu? Não é fácil não é só casar não, é crenca. Mas é isso, mas ó, põe a mãozinha na cabeça aí, eu acho que
Vamos pensar com calma, não se afobe. Não sei que as pessoas querem tanto casar, gente. Todo mundo separando e você querendo casar, né? Vai com calma aí. Eu acho que tudo tem o seu momento. Você é novinha, 19 anos ainda, né? Em tempos de amores líquidos, né? Então, não é? Eu acho que dá pra esperar um pouco. Mas ok, quer casar, casa. E pode, né? Tem Pode, 19 anos. Pode, faz o que você quiser. Faz o que Precisa você de autorização quiser. de ninguém. Mas sei lá, eu acho que contra a família a coisa já começa azeda, Já. entendeu? Já começa. começa É verdade. Vê aí esse relacionamento aí da Yasmin Brunet com o Medina, já deu o que falar, a família toda brigou, virou um pega pra capar, separaram a família. Eu não sei, ali eu nem sei se o problema é a Yasmin Brunet ou se era a própria mãe o problema, porque agora parece que a mãe voltou, brigou com a mãe e o Medina voltou a falar com o pai, né? E a gente tá. E aí o que foi declarado aí? Uma questão de alienação parental. Né, que a mãe falava muito mal do pai do Medina. Eles pararam de falar quando ele tinha 7 anos de idade. É, o padrasto dele que fez as vezes. Que né? fez tudo, né? E às vezes, assim, é o que eu tava falando, né? Muitas vezes o pai, ele acaba se afastando, porque ele tenta. A força do outro lado é tão grande que ele desiste, né? E Até pro bem da criança, né? pro bem da Exato. criança. E aí, só que você vê, hoje voltou. Então, assim. E só abrindo um parênteses, eu não sei se vocês estão assistindo aquele filme, meio um documentário da Richthofen. A Não. menina que matou os pais. Não, você viu? E aí? Eu tô assistindo. Aí passa a visão do menino e a visão dela em relação Ao crime. E os pais eram contra o relacionamento. Então, e acabou acontecendo esse crime horroroso aí. E a visão dela é isso, que ela foi influenciada todo o tempo pelo namorado a cometer o crime por causa de dinheiro. E na visão dele, ela que inflava ele para cometer o crime. Mas olha aí, o que eu tô trazendo aqui é os pais não concordavam com esse relacionamento. Sabe, você me trouxe uma ideia legal agora. Depois eu vou falar com o Silas aqui pra gente trazer um dia um especial A Menina que Matou os Pais. A gente podia um dia trazer pra comentar exatamente Eu o caso acho. da Suzane, assim, e até mesmo da Matsunaga, trazer uns casos, assim, determinados, assim, porque eu sei que as pessoas de casa querem saber qual a Querem. opinião jurídica de tudo aquilo. Então a gente pode fazer uma brincadeira nesse sentido. E tá muito trazer pra legal, vocês. gente, porque passam as duas visões. Tanto a visão dela, e foi baseada através dos depoimentos e os autos do processo. A visão dela sobre o crime e a visão dele. A imagem que um tem do outro no processo, né? Porque só os dois vão saber o que foi e o que não foi. A verdade em si. O filme tem 2 títulos, né? Tem Isso, dois. o A Meninos e Meninas. menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. Então, o que você entende ali? O irmão dele que caiu de gaiato. Que foi o Foi o que sofreu, coitadinho, né? irmão Que dele. vida. Exatamente isso. Não, o irmão do Cravinho. Você tá O irmão falando. do Cravinhos. O irmão do Cravinhos, Que não caiu Andrés. de gaiato na confusão. Sim, que acabou matou entrando lá sem saber o que tá acontecendo. E o irmão dela também, porque ele se dava super bem com Isso. ele, com o namorado. Que triste, né? É muito que triste. triste, é muito E isso triste. faz muito tempo também, viu? A gente parece que foi ontem, né? É, faz Ontem 20 e faz poucos 20 e 20 tantos anos anos, também. pelo amor de Deus. 20 e poucos anos. Vambora aqui. Quem lembra do RPM? Lembra? Opa! Quem não lembra? Canta uma até música, vai, Fê. Ah, eu sou péssima, gente. Eu sou péssima. O cantor aqui. Vai, não, mas vocês podem cantar aí, Não, vixe. Nós te acompanhamos. Mas qual era a música dele? Olhar 43, não era? Alvorada Voraz é a que eu mais gostava dele. Olha aí, gente. Mas olha só, parece que tá dando briga aqui. Aliás, a briga tá dando desde lá de trás, né? E aqui o Paulo Ricardo, ele fala ó, sobre a briga judicial com o RPM. Se você quer montar uma banda, tem um bom advogado e um bom contador. Parece que aqui teve um programa que pegou um especial aí, falou dos 35 anos da turnê Rádio Pirata lá do RPM, né? E parece que tem uma encrenca muito grande, ó. Eu vou contar um pouquinho pra vocês lendo a matéria aqui, ó. De setembro de 85 a dezembro de 86, o show Rádio Pirata rodou o país com 270 apresentações por mais de 2 milhões de pessoas. Olha quem não sabia isso, mas o show era dirigido pelo Ney Matogrosso. Nossa. Olha que legal. E tem muito isso, né? Tem muitos artistas aí que dirigem shows de outros artistas, né? O espetáculo era o olho do furacão de um fenômeno chamado RPM e hoje, 35 anos depois, está sendo revisado aí pelo seu frontman, o Paulo Ricardo, que foi entrevistado aí pelo Conversa no Bial dias desses. Entre os assuntos, o Paulo Ricardo falou sobre o imbróglio judicial que fez com que ele e os demais integrantes do RPM fossem dos palcos ao tribunal. E em março aí, parece que o vocalista e baixista foi impedido pela Justiça de São Paulo de usar a marca RPM ou explorar comercialmente as principais músicas do grupo. Aí você pensa, né? Pra que isso, gente? Se o cara tá aí, é ele que pode levar pra frente, ele é a cara do Exato. negócio, todo mundo ganharia com isso, né?
Mas não, existe uma questão de ego aí, né? Estavam tentando fazer com que eu não pudesse cantar as músicas do RPM, lamentou. Sob o ponto de vista artístico é uma tragédia, sob o jurídico é impossível. Se você for montar uma banda, tenha um bom advogado e um bom contador. E ele frisou aqui que acredita que um final feliz pro impasse só vejo solução. Aí disse, não sou, nunca fui e jamais serei o RPM. Não posso de amar aqueles caras porque aqueles caras que eles se tornaram. Então, na verdade, assim, ele, por mais que ele não seja RPM, não é de verdade, mas quem olha pro Paulo Ricardo lembra do RPM e por aí vai. Agora, muitas brigas judiciais aconteceram aí com parece também o Maurício... Legião, né? O Legião. O Maurício Gasperini mesmo, daquela banda Rádio Táxi. Lembra daquela música? Não lembro. Garota, lembrei. dourada, quero ser teu irmão. Então, também teve briga. Então, tudo acaba em briga, né? Parece que tem sempre confusão aí nessas bandas. E é uma judiação, né, Afonso? É uma judiação, porque é um precisava de nada patrimônio do disso. Brasil, né? Eu acho que, assim, podia levar isso. Quantas pessoas gostariam de um show do RPM hoje em dia, né? E quem é que... Mas o Paulo Ricardo é a cara do RPM, Mas existe né? a banda ainda? Acho que não. Só Acho Paulo que não, Ricardo. só acho que só Paulo Vou Ricardo. pesquisar aqui, Mas eu nunca lembra, vi, eles mas... cantaram em alguns Big Brothers, não cantaram, lembra? Mas era o RPM ou era o Paulo Ricardo? Acho que só o Paulo Ricardo, né? Não sei. Deixa eu... RPM ainda existe? Vamos ver aqui. Famoso na década de 1980, senhor. O RPM está de volta ativa com integrantes estreando novidades musicais. Olha aí. Agora são 2 vocalistas, a nova voz de Dio Palone e a de Fernando Delucchi, além de contar com Luiz Schiavon e Paulo não sei o que lá. Mas isso em 2019, não sei se continua ainda, né? RPM, tá falando de briga, aqui é só briga. Ó. Você põe aqui, retoma a justiça para lançar os clássicos. Ó, e o Paulo Ricardo tá querendo retomar na justiça, retoma na justiça direito de relançar clássicos da RPM. Vou até ler aqui pra gente complementar aqui, ó. Paulo Ricardo, a justiça autorizou o vocalista Paulo Ricardo a relançar as músicas Louras Geladas, Olhar 43 e Rádio Justo. Pirata, clássico do RPM. A banda responsável pelo disco de maior sucesso do rock nacional, tal. O vocalista regravou as canções em um show em maio de 2018, mas não obteve autorização do tecladista Luiz Schiavon, coautor das músicas, para lançá-las num álbum e um DVD como planejava. Paulo Ricardo e o Schiavon travam uma disputa judicial em torno do direito de exploração da marca RPM, bem como de poder tocar os principais sucessos da banda. E que estranho, porque qualquer artista pode tocar qualquer música num show, né? Agora ele não pode tocar as músicas do RPM. Ah, vai. O guitarrista Fernando Delucchi e a família... Opa, peraí que eu me perdi aqui. Ai, meu Deus. Família do baterista Paulo, morto em junho do ano passado, estão ao lado de Schiavon nos processos, no quais não faltam acusações de má-fé de ambos os lados. A Crônico de Revoluções por Minuto, o RPM foi a banda mais popular dos anos 80 no país. Despertava tanta histeria nas fãs que chegou a precisar se deslocar em carros fortes. Meu Deus, virou até mesmo... Né? Hoje, Paulo Ricardo afirma que os antigos colegas tentam, com os processos, forçá-lo a retomar as turnês da banda, que entre rachas e reconciliações se apresentou pela última vez em 2017, em um navio. Uma realidade é inegável. O que conferiu projeção à banda do âmbito nacional e que tornou conhecidas as músicas foram a voz e a personalidade Sem do Paulo dúvida. Ricardo. Concordo. Né? O cantor é um artista que não consegue se sustentar com aquilo que produziu individualmente, mas apenas encostar nas criações de Luiz Schiavon, eles estão dizendo lá, os outros, né? Suas músicas solo não fizeram e não fazem sucesso. Ai, gente, que besteirada. É porque, assim, música é difícil de fazer sucesso, né? Que aquelas músicas lá eram boas mesmo, tá? O Paulo Ricardo era bom, juntou as duas coisas e acabou acontecendo. O que vocês acham? Uma briga desnecessária, né? Mas como é que Eu resolve acho que essas isso? bandas nessa época, eles eram todos jovens. Então, Legião teve problema, o RPM teve problema. Como eram todos molecada, vai se formando, vai se fazendo, não faz aquilo que... Do jeito certo, né? É o que acontece com as startups hoje. Começa a rodar e depois vê o que faz. Quando você começou a emitir nota, começou a faturar, a relação muda. Né? E aí, ou seja, se você não tiver um contrato bem redigido, um acordo de sócios, por exemplo, no caso da startup, você acaba tendo problemas na operação disso. Sim. Mesma coisa que aconteceu, acho que com as bandas que lá atrás não tinha nenhuma estrutura jurídica para poder assessorá-los e deixar o negócio nos trilhos. Está trazendo hoje para o judiciário. E aqui ele fala, a banda tem um bom advogado e um bom contador. Não pode esquecer que a banda é um negócio, né? negócio, é uma isso. empresa. É uma empresa. Emprega pessoas, emprega músico. Olha só, o Herbie não veio, mas quem veio foi a Mãe Xandão. Vem aqui, ó. Vem aqui, Mãe Xandão. Ela não quer vir aqui no programa. Depois eu mostro pra vocês aqui. Coisa mais fofa. E as pessoas não podem esquecer Tem que isso, vir que aqui. a banda é um negócio.
Ela quer sair do estúdio, ela não gostou de ficar aqui dentro não, gente. É a namorada do Herbie. Bom, mas a RPM, Paulo Ricardo aqui, eu torço pra que consiga cantar, que consiga voltar aí. Eu acho que pode fazer o maior sucesso. Eu acho uma besteirada tudo isso, mas é direito e aí cada um tá discutindo aí o que é teu, é ego, é uma questão bem complicada. Quando envolve ego é difícil, né? Não, é o mais difícil, eu acho. Até mais difícil do que dinheiro, né? Porque o ego é complicado. Concordo. Bom, vamos falar um pouquinho aqui de assédio agora, né? Uma pergunta que chegou pra gente aqui. Doutor Afonso, o médico da empresa onde eu trabalho fica me assediando sexualmente. Vamos falar depois o que é um assédio sexual. Me sinto constrangida. Em conversa com outras meninas, descobri que não é só comigo. Como devemos agir? Então vamos lá. Me sinto constrangida. Primeiro vamos explicar o que é assédio, Vai, né, o gente? que é assédio? Vamos lá. Assédio é a conduta de ser repetitiva e a intenção de obter favores sexuais, tá? Então, isso é o assédio sexual. Uma investidinha e tal, o cara trabalha lá, tem um poder maior que o seu. Mas não precisa ser, Fernanda, não, por exemplo, numa empresa, não precisa ser o cara que tem de jeito nenhum. Hierarquicamente um poder maior que o seu. Eu acho que pode ser um que tá lá embaixo. Se ele continuar assediando, é assédio da mesma forma, né? O que importa é a conduta, não a relação hierárquica, né, Afonso? Exatamente. É isso que importa. Douglas, você já pegou processos assim de assédio sexual? Já chegou a alguma coisa assim? Já tive processo assim, mas assim, de uma forma muito sutil, né? Tá. E a prova foi um pouco complicada, mas restou comprovado. Ah, que bom. Restou comprovado. É, porque é difícil provar, né? Um negócio. Mas se bem que hoje em dia, o Porque WhatsApp. ocorre geralmente só estão os dois. Mas será? Né? Mas não manda um Mas WhatsAppzinho? Não, tinha. Como faz um tempo, tinha e-mail, né? Você está uma delícia com essa calça hoje. Uau! Mandou um e-mail assim? Não. Foi fácil esse aí, vai. Pediu, né? Esse aí tava fácil. É, difícil, viu? E lembrando o seguinte, a empresa é responsável pelos seus funcionários e pelos seus colaboradores. E aqui ela diz o seguinte, o médico da empresa onde eu trabalho fica me assediando. Opa, a empresa é responsável. Né, eu aconselharia gente? assim, como eu trabalho para empresas, eu aconselharia o seguinte, às vezes, o responsável pela empresa, porque aqui ela está falando que é o médico, né? Então, subentende-se que ele trabalha ali, mas não tem uma posição hierárquica maior do que ela. Né, pelo que deu a entender aqui. Ela pode tentar conversar com outras pessoas e não levar assim, ele está me assediando. Ela fala assim, olha, ele me trata de um jeito que eu não sei, não estou me sentindo confortável. Você pode me ajudar a lidar com isso? E, de repente, a empresa ajuda essa pessoa a identificar e a retirar aquela pessoa, a fiscalizar, para não ter que chegar num processo e nem prejudicar ela e outras empregadas, que ela fala aqui que as outras também estão sofrendo isso. Então, ela pode tentar, se ela vê que não tem um espaço, mas não chegar já acusando, né? Porque ela teria que ter alguma prova ali. Mas acho que seria interessante ela tentar fazer isso. Mas quando a gente fala em assédio sexual, muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar, de denunciar. Então, o sempre que eu acho interessante é ter um canal de comunicação onde a pessoa não precise dizer quem ela é, Anônimo, o nome, uma coisa mais anônima, para ela não ter esse receio. Porque as pessoas ficam com vergonha de falar determinados assuntos, né? É normal isso. Até que depois que uma fala, que aparece um monte. Exatamente isso. Médico, Elas têm né? exatamente isso. Mas tem que ser exatamente um canal, até deixo a dica para as empresas, um canal seguro. Hoje existem inúmeros no mercado. Porque se você deixar para aquele responsável do setor apurar aquilo, ele também não vai apurar. Porque não é conveniente para ele. Exato. Então, assim, não é qualquer canal. Ai, manda um e-mail para mim. Não. Ou liga para fulano. Não é assim. Tem um canal. Hoje em dia, a gente tem métodos para isso, né? Sim. Só que nem todas as empresas contratam esse serviço, mas eu acho que vale a pena pensar nisso. Conversar, também. né? Eu não sei se você sabe aí de casa, mas eu acho que vale falar de um movimento que é o Me Too. O Me Too é um movimento aqui, né? Movimento contra o abuso sexual que mobilizou pessoas a quebrarem o silêncio contra esses abusadores. Eu acho que vale conhecer e saber um pouquinho mais. O movimento Me Too, ele ganhou força em 2017 quando a atriz Alyssa Milano publicou no seu Twitter um pedido para que todas as pessoas que já sofreram assédio sexual usassem a hashtag Me Too. E foi aí que o termo viralizou não só em Hollywood, mas no mundo todo. Homens e mulheres compartilharam inúmeras histórias de abuso e assédio sexuais. Diante do tamanho engajamento, podemos dizer que o Me Too inspirou milhares de pessoas a quebrarem o silêncio e lutarem pela causa, mas ainda existe
existe no mundo machista e cruel por trás dessa revolução, né? Homens poderosos muitas vezes chantageiam e abusam do poder para não caírem na boca do povo. Como foi o caso de repercussão mundial que envolveu um dos homens mais poderosos de Hollywood, né, que é o Harvey Weinstein, ele foi acusado de assediar dezenas de mulheres, entre elas atrizes famosas e ex-funcionárias. Durante anos ele se livrou de processos, fazendo acordos de confidencialidade com a vítima e pagando para que se calassem, tal. Bom, aí fala aqui um pouquinho, mas eu acho que vale a pena você conhecer um pouquinho do Me Too, se você passa por situações de assédio, e aí não tô falando só no trabalho, assédio em qualquer lugar, né? Tá sendo assediada, tá acontecendo uma coisa que você não gosta, eu vou na polícia, vou não sei aonde, procura o Me Too. Eu acho que o Me Too pode te dar todo o direcionamento do que você pode fazer. Eu acho que quando você passa por uma situação de assédio, você não sabe exatamente o que fazer, você tá tão se sentindo frágil, né? Exato. A gente tá naquele momento de fragilidade, imagino eu. Então eu acho que o Me Too pode te dar essa força. Eles te dão um apoio muito legal. Eu tenho amigas que já utilizaram aí da ajuda do Me Too e eu sei que funcionou e que ela se sente super bem de estar ali amparada com o pessoal. É um pessoal que te dá apoio, que tá junto com você e te leva aí pra resolver essa situação. Então fica a dica aqui, segue no Instagram, segue aí em todas as redes sociais, hashtag MeToo, TMETOO, né? E aí você pode seguir aí e te ajudar se aconteceu com você. Exatamente. E trazendo isso. aqui pro ambiente do trabalho, Afonso... Que é pior, né? Exato. Aí... Pensar o seguinte, você tem que comunicar à empresa, a empresa precisa saber o que está se passando, tá? E se a empresa não tomar as medidas cabíveis em relação a afastar esse médico ou qualquer outro funcionário que esteja assediando as pessoas do ambiente da empresa, cabe até uma rescisão indireta, né, gente? Sim. Cabe uma rescisão indireta e pedir dano moral, lógico, sem sombra de dúvida. A empresa sabia do que estava ocorrendo e não tomou nenhuma providência. Por isso que é bom ressaltar o que a doutora falou, que é muito pertinente. Você tem que compor esses elementos. Então, por isso que você também deve informar. Porque se você não tiver prova nenhuma, você não informou a empresa de nada. Né? Você chega só com uma bomba ali, tem que ter. É difícil. Isso, e mais do que isso também, né? Eu acho que tem que comunicar, provar que comunicou, Exato. provar que Exatamente. Conversou, provar que pediu e print prova de tudo do chaveco, tira foto do chaveco, tira filme do chaveco, da passada de mão e de tudo que isso. Porque é importante que você tenha elementos, não é? Hoje em dia, gente, dá pra filmar tudo, dá pra fazer tudo. Gravar. Tem a questão trabalhista e tem a questão criminal. Sim, Porque é crime, exato. também direto contra Exato. O assediador, agente. O assediador. Quem fez ali. É isso, eu acho que hoje a gente trouxe bastante conteúdo pra vocês aqui. Foram várias matérias interessantíssimas, perguntas muito legais que vocês estão mandando e eu quero que mandem cada vez mais aqui. Se a gente não conseguiu responder alguma pergunta hoje, pode deixar que a produção vai deixar essas perguntas compiladinhas aí para um próximo programa. Tua participação é sempre muito legal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, que isso é muito importante. Fê, valeu a participação de hoje? Tava bom o seu gin? Foi uma delícia, como sempre. Adorei estar aqui com vocês. Que bom, obrigado, valeu, viu? Obrigada valeu mesmo a você. pela sua participação. Suelen? Adorei, como sempre. É divertido. Eu nem vejo a hora passar aqui. Pois é, passam rápido, 2 horas né? e pouco aqui, a gente nem percebe, eu né? ficava aqui, ó, mas às 3 horas. Eu acho que a gente pode ficar, porque o gin tá cheio aqui ainda, Vamos o copo pro de gin, próximo. né? É isso. Douglas, e aí? Você vem de novo? A pergunta é, posso te convidar de novo ou você vai falar, olha, Afonso, eu vou viajar esse final de semana? Já estou com roupa de ir. Boa. Um presente, obrigado. Prazer Imagina. estar aqui com vocês, bater um Foi papo uma tão- delícia. tão leve. Eu também olhei no relógio, a hora que eu vi que você ia encerrar, eu olhei 12, nossa, já é 7h30. Pois é, bom. É isso. Douglas, obrigado. Valeu Obrigado pela a sua você. participação. Obrigado. E mais uma vez, obrigado pra você que tá com a gente aqui, que acompanhou aqui nessa noite gostosa. Se você tem gostado do nosso conteúdo, se puder, compartilha os vídeos aí com seus colegas, passa pras pessoas, fala, ó, você precisa saber disso. Principalmente essa última informação que a gente trouxe aqui do Me Too, eu acho que vale a pena compartilhar e levar aí, porque muitas mulheres acabam sofrendo assédio de uma forma ou de outra em vários lugares diferentes e acabam não sabendo como seguir. Então essa informação foi muito válida. Mas não só essa, todas as outras que a gente trouxe aqui, eu acho que podem ajudar você ou alguém que você conhece. Se inscreve no canal e você já sabe, encontro marcado, segunda, quarta, 20 horas. Até mais, valeu! Tchau. Tchau, tchau.